Acho melhor a gente começar, né? Já Vamos são começar, 8h15, realmente. senão vai ficar muito tarde. Bom, Vamos lá, Rui. bom, pessoal, a gente está fazendo a segunda aula da aula de pós-operatório de cirurgia cardíaca na UTI, né? Depois da brilhante aula do Dr. Ailson, que nitidamente tem muita experiência, né? É diferente se ter uma aula com quem realmente domina o assunto, né? Isso ficou bem claro na aula anterior. Falei para ele que foi uma das melhores aulas de pós-operatório de cirurgia cardíaca que eu já vi até hoje. E aí a gente está com bastante expectativa aí para essa segunda aula. Acho que o dia, sexta-feira à noite, não ajudou muito, né? Mas com certeza vai ser bastante importante essa aula lá na nossa página, né? Como uma segunda parte desse. A gente montou praticamente um curso de terapia intensiva, né? É verdade. Acho que todo mundo que está no canal aí já conhece a gente, não estou vendo ninguém novo, né? Então todo mundo já sabe do nosso canal no YouTube, a gente tem as aulas lá que a gente tem feito, né? E a gente sempre pede aí a divulgação para que a gente possa somar mais pessoas aí no grupo e também quem quiser ajudar também fazendo aulas com a gente, né? Vocês estão famosos com os residentes lá, pessoal. Eu passei todos para os residentes, as aulas todas, está todo mundo checando lá. Olha só. Realmente, o canal tem bastante views, né? Dos vídeos, né? Inclusive o seu, que é um dos vídeos mais recentes, já tem bastante view já. Alguns tem até mais view do que algumas aulas são bem mais antigas. Então foi sucesso realmente. Que bom. Bom, então esse grupo da gente composto aí pelo Dr. Ailson, né, que o Alejandro já vai apresentar, vai começar essa aula. E o Alejandro, que é o nosso mestre aqui na região aqui do Vale do Paraíba, né, intensivista há muitos anos, chefe da UTI da Santa Casa e coordenador da residência médica de lá da Santa Casa, né. A gente também tem um grupo aí no WhatsApp, se alguém quiser entrar para fazer discussão de casos. Alejandro. Obrigado. Pessoal, boa noite. Então, vamos fazer o capítulo 2, né, doutora Ailson? Era capítulo 1, capítulo 2, né? Bom, acho que todos estiveram na semana passada, ou a maioria, e a gente vai ver essa segunda parte, muito bem desenvolvida pelo seu colega doutor Ailson Faria de Souza. Como diz o Rui, a experiência fala bem alto em relação ao que o Ailson está nos contando a respeito do manejo do paciente de cirurgia cardíaca. E agora, para ouvir o manejo das complicações, complementando a primeira parte, então vou deixar o Ailson para ele desenvolver essa segunda parte. Muito obrigado, Ailson, por estar conosco e deixo a palavra com você. Ok, obrigado. Realmente é super estimulante. Nossa, eu estudei pra caramba agora nessa outra parte, porque o que a gente vai ver basicamente não é propriamente nada diferente do que a gente já conversou. Eu só vou me aprofundar um pouquinho mais em alguns detalhes que deixaram passar. Porque apesar da gente ter em relação ao manejo das complicações de maneira geral, quando a gente fala em manejo das complicações, aquelas 2 horas, 4 horas, às vezes até 6 horas iniciais, quando o paciente chega para a gente, elas são horas, é mais ou menos aquilo que eu falei mesmo, igual o pessoal diz que o piloto de avião diz, né? Que pilotar avião são horas de tédio com minutos de absoluto pânico. Então, quando o paciente chega, é o momento do pânico, claro que é um pânico controlado. Mas o que acontece? Todas as complicações que a gente vai comentar aqui, elas podem aparecer de uma vez só, ou podem aparecer isoladamente, ou podem não aparecer. O detalhe é que você tem que estar preparado para tudo. E tem que estar preparado também para aquilo que não é propriamente complicação. É aquela questão que a gente não pode chamar de iatrogenia, mas são aqueles acidentes de percurso que podem acontecer. Nesse acidente de percurso que pode acontecer, eu vou fazer mais alguns comentários. Mas em relação à parte de complicações de maneira geral e tudo mais, faltou a gente dizer uma coisa da última vez, é porque apesar da gente praticamente não utilizar, existem scores de a parte cardíaca. Passei até mais do que eu deveria. Deixa eu voltar aqui. Ok. Scores prognósticos. Existem 3 scores, e esses 3 scores, eles são comentados, existem estudos sobre eles, mas a gente utiliza muito pouco na prática. A gente usa muito pouco na prática porque nenhum dos scores se mostrou ser realmente eficaz para que haja uma previsão de mortalidade. Existe o score, eu separei 3 que são os principais,
E acontece uma outra coisa também, que é assim: o pessoal que opera a válvula vai lá, pega a questão da válvula e faz um score para prever, digamos, infecção valvular. Aí vem o outro, que é da parte de revascularização miocárdica, e ele faz um score para prever infarto. Resultado, você acaba com um score muito segmentado. Os 3 scores que são mais diretamente envolvidos, que não são muito segmentados, é o score Tuma, o Euroscore e o STS. Sendo que o score que é utilizado lá fora, quando o pessoal usa realmente score, é exatamente o STS, inclusive pelo pessoal europeu. E são coisas bem recentes em relação a essas mudanças. Por exemplo, no Tuma, o que eles consideram? Eles consideram se é cirurgia de emergência ou não. Eles consideram idade, disfunção renal, infarto do miocárdio prévio. O sexo feminino, por exemplo, ele complica mais do que o sexo masculino, complica com 2 pontos, por exemplo. Se tem uma cirurgia cardíaca prévia, se tem hipertensão pulmonar, ou seja, ele dá um score para você, que esse score vai te dizer se o paciente é de baixo risco, alto risco ou se é risco moderado. É como eu comentei com vocês. Na terça-feira que a gente estava dando aula, eu passei por uma situação que há muito tempo eu não passava. Peguei um paciente que, teoricamente, seria de baixo risco, uma colocação de 3 pontes, e eram 3 pontes simples, que era uma mamária esquerda para DA, uma mamária direita para posterior e uma safena. Só isso daí. Foi feito sem SEC, sem coisa nenhuma, um paciente que estava, teoricamente, como a gente chama, liso. Muito bem, o paciente chegou parado e precisou se usar azul de metileno, que ele fez a complicação da vasoplegia. E, às vezes, a gente pega um paciente com recirurgia de válvula, que você já está esperando que seja uma bomba, o paciente já estava na UTI, usando dobutamina, usando vasopressina, e vai para a cirurgia dessa forma, e o paciente volta até sem a amina vasoativa. Então, apesar do score ser uma coisa que você pode se basear em termos de risco, mas a gente não pode confiar plenamente. Então, pela falta de um score que reflita a realidade de uma forma bem mais eficaz, a gente acaba não utilizando. Talvez porque também a gente não tem uma produção cirúrgica tão grande assim. A gente tem 4, 5 cirurgias por semana, existem centros que fazem 30 cirurgias por semana. Porém, eu conheço o pessoal do Hospital de Clínicas, o hospital da USP, né? O hospital da USP, que eu peguei algum material de lá e tudo mais, e eles também não usam score nenhum lá. E olha que eles têm uma produção cirúrgica grande. Eles têm pessoal, por exemplo, que ele só faz válvula. Eles têm UTIs de cirurgia cardíaca, que eu trabalhei com algumas pessoas de lá. Eu não trabalho lá, mas trabalhei com algumas pessoas de lá, que o pessoal ficava, às vezes, com 10 cirurgias por dia. Então, é uma produção grande. Eles também não usam o score. Ficaria com até 5 pontos baixo risco, e a mortalidade esperada seria de mais ou menos 3,3%, com uma complicação de 14,6%. 6 a 9, um risco moderado, que a taxa seria de 10%, com uma complicação de pós-operatória de 34,4%. E o alto risco, com a taxa de mortalidade de 1 para cada 4 pacientes, porém, a taxa de complicações de PO, vocês verem, é quase 2 pacientes para cada 3. Então, é realmente meio complicado. O Euroscore, ele foi um score que foi feito pelo pessoal da Europa, como ele já está dizendo mesmo. A primeira vez que eles fizeram um score, eles publicaram em 1999. Usaram 97 fatores de risco para poder prever o óbito. Mas, mesmo assim, eles não tiveram a acurácia para isso daí. Eles acabaram usando o score ficou muito acima daquilo que era esperado. Então, você esperava isso daí quando eles foram fazer o teste final, ou seja, na prática, se verificou que não era aquilo tudo que eles colocavam em termos de resposta. Resultado, fizeram uma revisão, fizeram o Euroscore 2, que foi publicado em 2012. O objetivo foi tentar ver se aprimorava o modelo. Foram 22 mil pacientes em 43 países do mundo, incorporaram novas variáveis, mas mesmo assim, ainda continuaram acima. Tanto que eles usavam um monte de parâmetros. Os parâmetros são considerados entre o Euroscore 1, o 2 e o STS. O STS tem muito mais parâmetros do que o Euroscore, e hoje em dia o STS é que é utilizado no pessoal, na Europa, inclusive, como sendo o score que melhor se aproxima do prognóstico do paciente da cirurgia cardíaca. Ele é controlado pelo pessoal da Society of Thoracic Surgeons, nesse caso aí, Sociedade de Cirurgia Torácica, dos Estados Unidos. Eles tinham lançado uma revisão em 2018
E aí, surpreendentemente, agora, eu fui fazer uma revisão essa semana, o que eu encontrei? Eu encontrei uma revisão de 2021, que acabou de ser lançada, olha a data da revisão, 9 de abril de 2021. Mas, no momento, eu acabei não fazendo uma revisão mais aprofundada dele, mas é um score extremamente recente. E o que acontece? Modelo de risco para cirurgia de múltiplas válvulas. Acabaram de fazer uma atualização. Então, tem um modelo para válvula, um modelo para cirurgia para ponte safena. Eles acabam fazendo uma coisa muito específica para endocardite, resultado. No fim das contas, você acaba não tendo um modelo único que possa ser usado para todas as cirurgias. Na prática, o score acaba não funcionando, mas eu não poderia deixar de comentar a respeito do score se a gente está falando de complicações, porque, teoricamente, o score é que vai prever as complicações. Correto? Então, em termos de score, o que a gente tem que realmente não é uma coisa separada, é um risco para a cirurgia cardíaca, independente de qualquer score. A idade, se o paciente tem ou não doença pulmonar obstrutiva crônica, se ele é um paciente classe 3 ou classe 4, insuficiência cardíaca congestiva, o tempo de SEC, que a gente comentou, e foi interessante também nessa revisão, porque você encontra tempo de SEC considerado alto a partir de 60 minutos, outros a partir de 85 minutos, outros a partir de 120 minutos. Então, nem nisso existe um consenso quanto ao tempo de SEC que seria mais problemático. Foram preditores pré-operatórios independentes de mortalidade intra-hospitalar de pacientes submetidos à cirurgia cardíaca. Esses fatores, idade, quanto maior a idade, maior o risco. Se o paciente tem doença pulmonar obstrutiva crônica, é praticamente certo que você vai ter graves problemas no pós-operatório. Classe 3 e classe 4, insuficiência cardíaca congestiva. E o tempo de SEC. Tempo de SEC, tempo de anóxia, esse daí, quando o cara chega e fala, 120 minutos de SEC, arrepia, todo mundo arrepia. E você sabe que vai vir com uma reação inflamatória violentíssima, então você já espera o pior em relação a esse paciente. Muito bem. Em termos das complicações, a gente fez uma pequena revisão em relação à parte de sangue e tudo mais. Eu peguei o que havia de mais recente, né? Então, a gente tem o Guidelines de cirurgia cardíaca, que vem da JAMA, de 2019, tem material de 2011, tem material de 2020, aqui embaixo, por exemplo. Peguei um material muito bom de um rapaz do Rio Grande do Sul, que ele fez uma dissertação de mestrado, e ele falou só sobre vasoplegia, mais nada. Então, está espetacular essa dissertação de mestrado. E o New England falando a respeito da transfusão na cirurgia cardíaca. E essa daí realmente é um negócio muito interessante, porque essa da New England, quando a gente falar de sangramento, vocês me lembrem, eu vou dar o toque aqui, em relação a isso daí, porque o estudo do New England prova uma coisa, mas a gente não consegue de maneira alguma convencer o cirurgião disso de forma alguma. Eu vou falar para vocês depois o que vem a ser. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente não é a primeira. Então, entendam o seguinte, a ordem que eu vou colocar as coisas aqui não é a ordem do que acontece. Pode acontecer qualquer uma das coisas que a gente vai apresentar em termos de complicação. Não há uma ordem exata, tá? Mas vou falar primeiro do controle pressórico. Em termos de controle pressórico, a gente pode ter hipotensão no pós-operatório. Hipotensão é uma das coisas que a gente mais teme no pós-operatório. Seja no pós-operatório de válvula, seja no pós-operatório de safena, ou de cirurgia de revascularização. Por que a gente teme muito? Principalmente por causa da circulação coronariana. Você não pode colocar esse paciente com uma pressão sistólica alta. Começa por aí. E quando a gente coloca a sistólica alta, se você passa de 100 de sistólica, o negócio já começa a ficar feio. Se você coloca em 120 de sistólica, já está muito feio, você tem que segurar. Se chegar a 140, pode ser catastrófico. Então você tem que manter essa pressão sistólica abaixo de 120. Mas você não pode deixar essa pressão sistólica abaixo de 120, você não pode deixar essa pressão sistólica abaixo de 90. Então, eu tenho uma faixa muito estreita. Eu tenho entre 90 e 120 de sistólica, que eu não posso deixar passar de forma alguma, porque eu preciso fazer a oxigenação. Porém, se eu estiver controlando essa pressão e esse paciente começar a fazer hipotensão, qual o problema que eu vou ter? A pressão diastólica. Quando eu faço uma cirurgia de revascularização, por exemplo, em que a gente usa mamária, em vez das coronárias serem nutridas na diástole, elas passam a ser nutridas na sístole também, mas somente aquela que recebe a mamária. As outras coronárias, não. O que eu vou ter? Eu acabo tendo uma situação em que eu tenho que segurar essa pressão diastólica também. Eu não posso deixar que esse paciente tenha uma pressão diastólica abaixo de 60, abaixo de 50.
Se essa pressão diastólica começar a cair, seja cirurgia de válvula, seja cirurgia de revascularização, eu vou entrar numa situação que simplesmente eu posso ter um paciente que infarte no pós-operatório imediato. E infartando porque não está conseguindo levar na pressão diastólica o suprimento sanguíneo e o suprimento de oxigênio necessário para esse miocárdio. E lembra que esse miocárdio é um miocárdio extremamente sofrido. Ele já passou por SEC, ou no mínimo, ele já sofreu tombo. E o que a gente chama de tombo? Na hora que o cirurgião está fazendo as suturas, por exemplo, às vezes esse coração está lá, está batendo, tudo mais, ele precisa fazer uma determinada sutura, ele tomba o coração em uma determinada posição em que não é fisiológica, para poder fazer a sutura. Isso acaba provocando hipotensão intraoperatória, acaba provocando também diminuição de oxigenação. Aí ele volta esse coração para a posição normal e depois ele diz para a gente, não, eu dei 6 tombos, eu dei 4 tombos, eu dei 3 tombos. Para quê? Para que você possa saber que ele passou por essa situação, que ele passou por essa hipotensão permitida dentro da sala de cirurgia. Então, mesmo quando não tem a SEC, tem os chamados tombos que podem acontecer, a gente tem que prestar atenção. No que tange a esses últimos, ou seja, a questão dos vasopressores, a droga de escolha ainda é a noradrenalina. Apesar de que, nessa revisão que eu acabei fazendo, a noradrenalina ela corre o risco de passar a não ser mais a droga de escolha. A vasopressina pode passar a ser a droga de escolha, porque existem algumas vantagens maiores em se usar a vasopressina. Mas, no momento, o que acontece quando o paciente sai da sala de cirurgia? Ele sai da sala de cirurgia, eu fiz o comentário da outra vez, transporte. Transporte, às vezes, acaba provocando mais complicação do que as outras complicações. Observa no transporte, chega lá. Quando o paciente chega para a gente, como eu tinha comentado anteriormente, eu tenho lá um frasco de nitroprusiato, um frasco de noradrenalina. Um de cada lado. Eu não posso ter hipotensão, eu não posso ter hipertensão. A gente usa um de cada lado, já está montado para esse paciente. Já está montado porque eu vou precisar usar. E às vezes no espaço de 1 hora eu uso a nora, eu uso o nitroprusiato. Às vezes no espaço de 1 hora eu posso usar os dois. Não ao mesmo tempo, mas eu posso usar os dois. É raro usar ao mesmo tempo. Tem algumas situações especiais que a gente acaba tendo que usar. Mas você tem as duas coisas juntas. Normalmente a gente usa realmente a noradrenalina. Ainda se usa a noradrenalina como medicação de escolha para o problema da hipotensão. A síndrome vasoplégica é um tipo de situação que tem uma incidência de aproximadamente 26%, mas ela é extremamente grave. Ela é extremamente grave por quê? Porque na maioria das vezes, ela acaba provocando exatamente esse problema da redução de fluxo sanguíneo coronariano, mesmo quando a cirurgia não é coronariana. E às vezes você está tentando suprir esse paciente, você tem que ter velocidade na recuperação dessa pressão. Se você não tiver velocidade na recuperação dessa pressão, o paciente infarta. E ele infarta dentro do pós-operatório e você não recupera mais. Aí vai embora, vai descer ladeira e você não vai ter como fazer. O que acontece então? Você tem que controlar a pressão, não pode deixar a síndrome vasoplégica por questão de minutos. Não é nem aquela questão assim, o paciente ficou na síndrome vasoplégica por 1 hora. A gente não tem 1 hora para deixar o paciente em síndrome vasoplégica. É questão de minutos mesmo. São 5, 10 minutos, 15 minutos. Tem que tomar decisão imediata, tem que subir a noradrenalina ao mesmo tempo que vai tentando fazer outras medidas, colocar um trem, fazer alguma coisa desse gênero que você consiga fazer volume, que você consiga manter essa pressão, pelo menos em níveis que você possa estar nutrindo o coração, pelo menos na diastólica. 7% desses casos, eles são poucos responsivos à noradrenalina ou às aminas gerais. Eu peguei esse caso naquela terça-feira que a gente estava conversando, eu peguei um caso desses 7%, que foi o quê? Paciente que não respondia à nora, paciente que não respondia à vasopressina. E existe paciente também que não responde ao azul de metileno, que seria uma situação extrema, e o que acontece? Você perde o paciente. Então a síndrome vasoplégica é uma coisa que a gente teme, mas a gente teme muito, porque nessa situação, se você não tentar recuperar o paciente, se você não conseguir recuperar o paciente em 15 minutos, 30 minutos, simplesmente você corta o fluxo coronariano e adeus. Tá? Mesmo que o paciente tenha feito uma mária, adeus. Porque você não vai conseguir nutrir o coração. A vasoplegia ela costuma ser mais comum em que situações? Cirurgia de troca de válvula. É terrível para provocar. Paciente com risco cirúrgico elevado, tanto pelo Euroscore como pelos outros. A citação que a gente usou aqui foi mais o Euroscore. Quando o paciente já tem uma fração de ejeção baixa, esses pacientes, então, é medo.
Se o paciente teve uso de inibidor da enzima de conversão da angiotensina prévio, esses pacientes têm mais chance de fazer vasoplegia. Se o paciente estava usando heparina pré-operatória, também é paciente que acaba complicando com facilidade em relação à vasoplegia. A terapia padrão é justamente ressuscitação volêmica, mas é aquela história, né, que o professor Rui Cordeiro já falou para a gente em uma das aulas, que, na verdade, você não tem falta de volume. Não é volume que está faltando, você acaba tendo que fazer o volume para tentar cobrir essa vasoplegia, mas você não vai conseguir. E, fundamentalmente, o uso de vasopressor. Colocando uma observação de 2003, desse trabalho de Dancer, em que ele diz que, ainda que se ressalte que a fundamentação teórica seja em parte proveniente de outros cenários clínicos, a gente usa a noradrenalina. Tem muito trabalho não. Alguns trabalhos mais recentes falam para você fazer reposição, para você fazer para você tentar reverter a vasoplegia com vasopressina e não com noradrenalina. Mas em termos de prática, na nossa prática, que a gente tem à mão e que a gente está mais acostumado a usar, que a gente tem boa resposta, noradrenalina. É essa a droga para você utilizar para tentar fazer a reposição. Parece as evidências que eu coloquei, né, que o uso da noradrenalina isoladamente é ineficaz e talvez até deletério para uma fração expressiva de pacientes. Normalmente, quando a gente chega em torno de 20 ml/hora de noradrenalina, e 20 ml/hora, mais ou menos um pouco antes de chegar a 0,5 micrograma por quilo por minuto, a gente acaba associando a vasopressina. É uma medida que a gente costuma utilizar para poder controlar a taquicardia, que é outro fator também de estresse para o coração, que a gente não deve estar deixando o paciente ficar taquicárdico. E, além disso, para ver se a gente consegue ter um melhor fluxo esplâncnico, para evitar problema de insuficiência renal, que a gente não evita. A maioria dos pacientes faz algum grau de insuficiência renal no pós-operatório. Então, para a gente tentar controlar isso daí. No tratamento da síndrome vasoplégica, aquilo está colocado. A literatura não traz uma conduta consensual. Então, tem décadas e décadas e décadas de uso da amina vasoativa e você não tem como fazer, por exemplo, um teste. Esse aqui eu vou usar a amina vasoativa, esse aqui eu não vou usar. O que se tem usado em termos de vasopressina, azul de metileno e noradrenalina, o que se tem usado? A maioria esmagadora usa a noradrenalina e associa com a vasopressina. O azul de metileno fica para aquela situação do Deus me livre, quando não tem mais nada o que fazer, quando não está respondendo a nenhuma das duas drogas. Existe também a questão da preocupação dos efeitos deletéricos, circulação renal, cutânea, mesentérica e até mesmo a circulação cardíaca. Mas você tem que usar, você não tem muita alternativa. Noradrenalina e chegando perto de meio micrograma por quilo, você já entra com meio miligrama por quilo, você já entra com a vasopressina. Por outro lado, você também não pode deixar o paciente ficar hipertenso. Aí é o joguinho. Eu tenho uma faixa estreita para trabalhar. PAM acima de 105, ou então um aumento de 20 acima do basal, ou a sistólica acima de 140. Como eu falei, acima de 140 já é catástrofe. Então a gente tem que segurar. Porque se a gente não segurar a hipertensão, você vai ter problemas também no pós-operatório, tão ou mais graves quanto a questão da vasoplegia. É especialmente comum em cirurgias valvares. Cirurgia valvar é o bicho de 7 cabeças para a gente. Porque a cirurgia valvar, ela pode provocar vasoplegia, é o que provoca mais vasoplegia, é a que provoca mais hipertensão, é a que pode provocar mais sangramento e é a que provoca mais arritmia. Então, a cirurgia valvar, e além do mais, cirurgia valvar você consegue fazer praticamente com SEC. Se você não fizer a cirurgia do TAV e outras coisas assim, você vai trabalhar basicamente com SEC. E você trabalhando com SEC, o tempo de SEC ainda vai vir uma reação inflamatória grande. Então, cirurgia valvar é realmente o problema maior da cirurgia cardíaca. Especialmente estenose aórtica. Ainda por cima que você não pode usar balão, não tem uma série de coisas em relação à parte de estenose aórtica, você não vai conseguir compensar esse paciente. E a hipertensão, como eu falei com vocês, miprídise de um lado, noradrenalina do outro. Por quê? Porque ela costuma aparecer precocemente no PO. Ah, mas o paciente está fazendo síndrome vasoplégica. Não, o paciente ele vem, você está com a PAI, ajusta bem essa PAI, vê se a curva de PAI está boa. Eu já vi situações em que o paciente aparentemente estava fazendo hipotensão, se jogou a noradrenalina lá em cima, não tinha resposta, e simplesmente a curva de PAI estava dampeada, era uma curva que não estava sendo uma boa leitura. E a movimentação do pulso do paciente, colocando uma PAI em que eu pudesse ter uma incisão dicrótica na curva que estivesse boa, o que aconteceu? Na verdade, o problema era na artéria radial. Esses pacientes que vêm de cirurgias grandes assim,
a melhor opção é realmente você fazer a PAI na femoral. Mas nem sempre a gente consegue que passe na femoral. Resultado, o pessoal traz na radial, a posição do braço ela é fundamental. Se perceber que a curva de PAI está muito achatada, vai lá, verifica, porque senão a gente pode estar dando noradrenalina demais, não está mostrando isso na PAI e o paciente está com problema. Ele vai mostrar sempre uma pressão mais baixa do que ela realmente está. Na parte de hipertensão, verificou, começou a subir. É um negócio que parece uma montanha-russa. Você vai lá, o paciente está com a pressão baixa, liga a nora. Aí liga a nora, a pressão começa a subir, diminui a nora. A pressão parece estabilizar, continua subindo, diminui a nora. Continua, desliga a nora, e a pressão continua subindo. Liga o nitroprusiato, aí liga o nitroprusiato. A pressão estabiliza um tempo, aumenta o nitroprusiato, ela começa a descer de novo. Começa a descer, estabiliza, diminui o nitroprusiato, vai diminuindo. Tanto que os nossos técnicos de enfermagem, eles já fazem automaticamente. A gente treina os técnicos de enfermagem, fica o técnico de enfermagem dentro da sala e ficam os dois médicos do lado de fora, vamos dizer assim. Porque como sistema você tem que estar pedindo as coisas, a gente já pede tudo. Então fica aquela situação. Ele vai, vê que a pressão está caindo, imediatamente ele já faz o ajuste e avisa. Faz o ajuste e avisa. Para que a gente não tenha perda de tempo entre o comando, entre ele falar e ter o comando do médico para raciocinar, para depois mandar. Já coloca de forma automática. Essa forma, ela acaba sendo uma forma melhor. E aí tem o técnico que fica exclusivamente. A gente treina o técnico para ficar junto do paciente. Ele vai fazendo todas as operações que ele tem que fazer, ele vai acompanhando, tá? Drenagem, essas coisas todas que a gente vai ver daqui a pouco. Então, tanto a hipertensão como a hipotensão são fenômenos que podem aparecer juntos na primeira hora de cirurgia, nas primeiras 2 horas de cirurgia, na primeira meia hora de cirurgia do pós-operatório. Então, é uma coisa que a gente tem que estar atento. Não é só estar atento, o paciente tem mais chance de fazer hipotensão. Tá, que se dane que ele tem mais chance. Ele também tem chance de fazer hipertensão. E geralmente acontece aquilo que você não se preparou. Então, se prepara para as duas coisas. É o que a gente costuma fazer. Ainda na hipertensão, se o paciente tem história prévia de hipertensão, se ele usou beta-bloqueador antes da cirurgia, se tinha a função ventricular normal antes da cirurgia, a tendência é ele fazer hipertensão. Pensa também naqueles pacientes que têm estenose aórtica, que tem uma parede grossa, cardíaca, e de repente você liberou a estenose aórtica, pronto, aquela musculatura toda cardíaca, se já não comprometeu, se você não tem, se tem a função ainda normal, aquela musculatura toda vai estar jogando a pressão para poder jogar por aquela aorta agora liberada para ele. Imagina a hipertensão que você pode causar em cima dessa história daí, tá? Então tem que estar atento para isso também. As possíveis complicações decorrentes da hipertensão, que aí é o que pode acontecer se a gente deixar essa pressão ficar realmente elevada, é a ruptura da anastomose arterial, pode acontecer. Aumentar o sangramento mediastinal é outra coisa que pode acontecer também. Isquemia miocárdica, agora não pela falta de pressão diastólica, mas sim pela pós-carga excessiva, que de repente você começa a ter uma pós-carga muito excessiva, essa pressão diastólica sobe, você acaba tendo uma velocidade muito grande e você pode ter ruptura das anastomoses, e além da ruptura das anastomoses, você pode ter uma isquemia. E você pode ter também um AVC. Além disso, a perda da integridade dos enxertos de via safena. Imagina, a safena só pode ser utilizada exatamente porque o que você tem é uma vascularização, a pressão ela é diastólica. Então, a safena segura. Então, quando você tem a pressão diastólica fazendo a nutrição das coronárias, a safena, a veia segura, por quê? Porque é uma pressão relativamente mais baixa. Então, dá para segurar. Se você coloca uma pressão diastólica mais alta, o que vai acontecer? O enxerto de safena que você colocou vai embora. Às vezes, até o da torácica interna também vai embora. Mas é muito mais fácil você ter um rompimento de um enxerto de safena, que ela está menos sujeita a uma hipertensão, do que uma artéria, que teoricamente tem uma parede que é mais resistente à hipertensão. O risco de sangramento, de maneira geral, aumenta também. Você também pode fazer uma dissecção de aorta, principalmente naquelas cirurgias de enxerto, de cirurgia de válvula aórtica, e você tem um tempo maior de ventilação mecânica e de permanência na UTI. Por quê? Porque você vai ter que usar mais drogas. Para você fazer a extubação desse paciente, você tem que ter uma série de coisas, um checklist, que não adianta você tentar extubar um paciente que está sangrando muito, não adianta você tentar extubar um paciente que está com hipertensão ainda, que está com síndrome vasoplégica. Então, você segura a parte ventilatória
até que o paciente tenha condições de fazer essa extubação, mas a gente vai comentar também sobre isso. Em termos de tratamento, o que a gente faz? Aí vem uma divergência, é uma divergência que normalmente os cirurgiões acabam escolhendo. O débito cardíaco normal, se eu tiver com débito cardíaco normal ou discretamente diminuído e tiver uma elevação significativa da resistência vascular, a preferência é pelo nitroprusiato. Eu estou com uma diastólica relativamente alta, eu estou com uma elevação, eu tenho um coração que está com um débito bom, e eu estou fazendo hipertensão. Qual é a droga de escolha? Nitroprusiato. É a melhor droga para você utilizar, é a droga que a gente usa para todos os casos. Eu não estou falando para todos os casos, que nós usamos para todos os casos. Porque existe um grupo, esse grupo é até mesmo lá do hospital, do Hospital de Clínicas, do serviço lá do INCOR, que eles usam, no PO de revascularização miocárdica, eles usam a nitroglicerina. E eles usam a nitroglicerina porque ela vai provocar uma dilatação dos vasos, dos vasos coronários. Então, como ele vai fazer essa vasodilatação dos vasos coronários, eles colocam que no PO de revascularização miocárdica é para usar nitroglicerina. No PO das outras cirurgias é para usar nitroprusiato. Porém, dependendo da equipe cirúrgica, se você falar que vai usar nitroglicerina, ele já vai começar a criar um problema. Resultado. Além do mais, a questão de você estar operando com nitroglicerina e às vezes nitroglicerina e nitroprusiato, como às vezes eu faço, o paciente está com a vascularização, está com pressão alta, eu uso os dois, para poder não dizer que eu não usei o nitroprusiato, que eles querem que use o nitroprusiato e tudo mais. Eu acabo usando os dois. Mas você usa, na maioria das vezes, o pessoal tem preferência pelo nitroprusiato. A única referência que eu vi a respeito de nitroglicerina no pós-operatório imediato para controlar a hipertensão foi mesmo no material do INCOR, tá? E assim mesmo colocado de uma forma que eles preferiam e não que fosse o recomendado. Nos estados cardiovasculares hiperdinâmicos, aí você tem um paciente com uma taquicardia sinusal, um débito cardíaco elevado, a resistência vascular normal ou até mesmo elevada, aí você pode pensar em usar um beta-bloqueador. Pode usar o metoprolol, faz o metoprolol IV e você pode tentar controlar a pressão. Mas nessa situação, você tem um estado hiperdinâmico, porque você já sabe que aquele coração está bastante combalido. Se você tem um estado hiperdinâmico, aí já é outra história, você pode usar o metoprolol. Tá? Até hoje, não é que eu não tenha precisado, não teve essa situação para utilizar o metoprolol, não consegui utilizar ainda. Aí o chamado, tome cuidado na parte de hipertensão com o nitroprusiato. O pessoal começa a fazer, fica pensando na pressão sistólica, não, eu vou diminuir essa pressão sistólica, eu vou diminuir essa PAM, e aí acaba bobeando com a diastólica. Aí bobeia com a diastólica, resultado, diminuição da pressão de perfusão coronariana, isquemia miocárdica. E é interessante que, às vezes, a gente tem um ponto de corte. Esse ponto de corte, quando a gente vai ler, diz que você não deve manter a pressão sistólica abaixo de 90. Beleza. Tem alguns pacientes que a gente está observando o monitor. Está lá o monitor bonitinho, você observando. Eu, geralmente, gosto de monitorizar. No monitor cardíaco, eu gosto de colocar B2, porque assim eu tenho uma visão da parede inferior, AVL, porque assim eu tenho uma derivação que eu vejo a parede lateral, e V1, porque eu vejo a parede anterior. Eu gosto de colocar essas três derivações, pelo menos no monitor, que assim eu tenho uma variação um pouquinho mais, quase tridimensional. Aí você fica observando e acontece assim. Conseguir uma pressão estabilizada para a pressão sistólica de 90, 85. Aí você olha para o monitor e você começa a observar um pequeno supra. Quando você começa a observar aquele pequeno supra, já está dando sinal para você de que aquela pressão não está boa para aquele paciente, porque você já está começando a provocar isquemia. Ah, mas eu estou com a pressão de 90. Não é o valor, é o paciente. Se você está com a pressão de 90 e o paciente está começando a fazer supra, é porque ele está isquemiando. Então eu vou subir essa pressão para 100. Então eu tenho que permitir. E às vezes você vai ter sinais indiretos disso daí. Eu tenho lá o valor da PAI, a PAI está bonitinha, está ótima, mas eu olho para o monitor e começo a ver um supra que não estava quando o paciente chegou. Se esse supra está se manifestando quando o paciente, que não estava quando o paciente chegou, e começa a se manifestar quando a pressão caiu,
Se eu fizer uma correlação entre as duas coisas, eu estou começando a ter um problema nesse paciente em que essa circulação, essa pressão não é suficiente para nutrir a artéria, não é suficiente para nutrir a coronária. Então, vamos subir um pouquinho essa pressão. Ou a PAM, ou a sistólica, ou as duas. Então, tem que dar uma subidinha nisso daí. Bom, acredito que tenha conseguido, porque a gente tem que não pode... Por exemplo, hipertensão e hipotensão já seria uma situação que a gente teria que falar. Na isquemia miocárdica, que a gente comentou, a lesão isquêmica miocárdica perioperatória é uma complicação que o pessoal do INCOR colocou que pode ocorrer entre 3% e 30% dos casos. 3% e 30%, convenhamos, é uma faixa ampla demais para que você possa colocar como um fator que não dependa da maneira como você conduz o pré-operatório. Se eu tivesse uma taxa, por exemplo, de 25%, de 22% ou de 20% a 25% tudo mais, vamos lá, é uma taxa que, teoricamente, o problema está pela cirurgia. Mas se eu coloco uma faixa de 3% a 30%, nossa, é uma diferença de 27%. Nisso daí, o que está acontecendo? Limitações à proteção miocárdica durante o procedimento cirúrgico. É o chamado tombo que foi dado. Depende da técnica operatória e também de quem está recebendo o paciente. Se eu tenho uma taxa, por exemplo, de 30% de isquemia miocárdica no meu pós-operatório, alguma coisa errada está acontecendo. Se essa taxa de isquemia miocárdica está acontecendo e eu tomei todas as providências possíveis, cabíveis, peraí, eu estou selecionando bem esses pacientes, porque esse paciente é para sair, não é para infartar no pós-operatório. Então, essa taxa de 3% a 30%, que esse material é do pessoal do INCOR, o que acontece? É uma ampla demais, é muito ampla. Quando a gente tem uma faixa muito ampla assim, é sinal de que o problema não está ligado ao paciente em si e, geralmente, não tanto ao procedimento, mas sim ao conjunto de coisas que o paciente está passando. Quais são as coisas que podem favorecer a isquemia miocárdica no pós-operatório imediato? Nos fatores pré-operatórios, se o paciente já tem uma lesão de tronco de coronária, lesão de tronco de coronária é uma desgraça. Idade avançada, diabetes é complicação para qualquer tipo de problema, até para você chupar um chicabom, diabetes é fator de complicação. Disfunção ventricular esquerda também é outro que é complicação para qualquer coisa, tá? Até para pentear o cabelo, disfunção ventricular esquerda é complicação, é problema. Aumento de pressão diastólica final do ventrículo esquerdo e, claro, se o paciente é uma reoperação. Então, é mais um fator de risco para a isquemia miocárdica. No intraoperatório, o bendito do tempo de circulação extracorpórea, que está colocado prolongada. Você sempre vê esse termo prolongado. Aí vem um 60, outro 80, outro 90, outro 120. Então, vamos colocar o seguinte, qualquer tempo de SEC é problema. Quanto maior o tempo de SEC, pior o problema. Então, é o tipo de situação que o próprio pessoal que trabalha com cirurgia cardíaca, os próprios cirurgiões cardíacos, os próprios livros e artigos sobre cirurgia cardíaca não conseguem chegar a um consenso. Eles se aproximam de 80 a 90, mas não há um consenso em qual é o valor que é arriscado. Tá? Tempo de circulação extracorpórea, taquicardia, fibrilação ventricular na repercussão. Aquele paciente que está fazendo, que acabou de sair de SEC, começa e faz a fibrilação ventricular, às vezes a gente pega paciente assim, que tem que chocar, ou então que ele não consegue sair de SEC, que você tem às vezes que tentar 3 vezes para sair de SEC, volta, sai, volta, sai. Eu já tive situações de paciente que demorou 5 vezes para poder sair da SEC, para poder sair realmente, conseguir sustentar a circulação. A estabilidade hemodinâmica, o cara chega numa situação péssima. No pós-operatório, olha como é que são as coisas. Você tem que tomar cuidado com a hipertensão arterial, tem que tomar cuidado com a hipotensão arterial e com a taquicardia. Taquicardia, consumo miocárdico maior, resultado, você pode ter isquemia. Hipotensão arterial, o que a gente já comentou, a vasoplegia, queda da pressão diastólica, você não consegue nutrir direito esse coração. Hipertensão arterial, você pode aumentar demais a pressão, não consegue, a diastólica fica muito alta, você não consegue colocar o fluxo que deveria dentro da coronária, resultado, também isquemia. Então, para ver que você não tem para onde correr, a pressão pode estar alta, a pressão pode estar baixa, se o coração bater rápido demais, tudo é sinal para isquemia. E a isquemia é uma coisa dramática. Ela é dramática porque quando o paciente faz a isquemia, você não pode usar medicação para reperfusão. Você não tem como fazer. Certo? É um paciente que infarta no pós-operatório imediato. Você não tem como cateterizar. O que você pode fazer? Você simplesmente é o que o pessoal chama lá de OF.
que são orações fervorosas, que é para tentar ver se aquele trombo, aquela coisa sai e aquela artéria abre, porque você não vai ter como abrir aquela artéria. É complicado. Hemorragia. Esse é um outro grande problema também. Sangramento e coagulopatia são eventos comuns no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Especialmente, olha aí onde? Procedimento com uso de circulação extracorpórea. O paciente chegou, o paciente vem com, no nosso, às vezes, poucas situações o paciente vem com um dreno só mediastinal. Na maioria das vezes ele vem com um dreno pleural, que pega na parte esquerda, passa pelo lado do coração, vai até a pleura esquerda. E o outro mediastinal. Eles se cruzam, aí acaba ficando assim. O dreno que vem do lado esquerdo, ele atravessa e vai para o lado direito. O dreno mediastinal passa no centro. Então eu tenho o dreno mediastinal no meio e o dreno que vem da pleura esquerda do lado direito, vindo para a direita. E às vezes também, dependendo do tipo de cirurgia, o paciente vem com um terceiro dreno, o dreno da pleura direita. Então são 3 drenos sangrando. E na maioria das vezes com aspiração contínua. Você tem que quantificar quanto de sangue está saindo ali. E o pessoal coloca que você tem que saber qual é o volume horário. Mentira. Os primeiros 5 minutos, 15 minutos, você observa para ver o sangramento que vem. Se você esperar 1 hora, em alguns casos, você vai perder o paciente. Então, apesar da recomendação, e talvez até eu coloque aqui, eu não sei se eu coloquei, a recomendação de você fazer a drenagem, observar a drenagem de hora em hora, o pessoal nosso já está treinado. Eles são treinados para anotar de hora em hora quanto saiu de cada dreno. Eles são treinados para fazer a ordenha dos drenos. Muito bem. Porém, eles são treinados para, se nos primeiros 5 minutos, se nos primeiros 10 minutos, 15 minutos, estiver vindo um volume anormal, eu não vou esperar 1 hora de jeito nenhum. A gente já vai começar a intervir naqueles 15 minutos, naquela primeira meia hora. Aí tem um volume. Um paciente que ele tem que ter, no máximo, 400 ml na primeira hora. No máximo, estourando. Tem outros serviços que já falam em 200 na primeira hora, já é motivo para reoperar. Mas lá no nosso serviço é 400 ml. 400 ml na primeira hora, que é o máximo possível. Deu 400 ml na primeira hora. Não deu 400 ml na primeira hora, mas deu 200 ml nas primeiras 15 minutos. Opa, todo mundo de olho. Vamos ver quanto dá meia hora. Deu 400 ml meia hora, eu não vou esperar 1 hora. Eu já estou chamando o cirurgião, tanto que a sala de cirurgia fica montada durante 2 horas após a cirurgia. Depois de 2 horas da cirurgia, é que o pessoal do centro cirúrgico liga para a gente, ou a gente liga para o centro cirúrgico e diz, ó, pode desmontar a sala ou não desmonta a sala. Então, ela fica pronta para o retorno do paciente, especialmente nesse tipo de situação, que é a situação do sangramento. A hemorragia. O que provoca mais hemorragia? Mas é aquela história que eu estou falando para vocês. São fatores de risco, porém, nem sempre a coisa acontece assim. Às vezes um paciente que era para sair completamente liso, o paciente faz hemorragia grande. No pré-operatório, o que afeta? Se a cirurgia é de urgência, se teve uso de antiagregante e anticoagulante, se o paciente usa corticoide há muito tempo, se tem displasia sanguínea já sabida, hepatopatia é óbvio, cirurgia prévia, que já não foi colocada, idade avançada, insuficiência renal e infecção. A gente pega muito paciente lá com insuficiência renal crônica, que se faz às vezes sarquena e tudo mais. Engraçado, esses pacientes, como são pacientes que você já sabe que pode dar problema, eles raramente dão problema. Os que acabam dando problema são justamente aqueles que a gente acha que não vai dar problema nenhum. Então eu prefiro considerar como todo mundo capaz de dar problema, porque assim a gente toma todos os cuidados necessários. No intraoperatório, redução de fatores de coagulação, fibrinólise, reversão inadequada de heparinização, uso excessivo da protamina, trombocitopenia e a técnica cirúrgica inadequada. Eu não sei qual técnica cirúrgica poderia ser adequada ou inadequada em relação ao sangramento. Até procurei alguma coisa e não encontrei. Mas na prática, o que a gente faz? O paciente chegou, o paciente começou a sangrar demais. A primeira coisa que a gente faz, pode ser heparinização da SEC. Heparinização da SEC costuma ser o problema do sangramento excessivo na primeira hora. Como ele pode ser o problema da primeira hora, o que a gente costuma fazer? A gente faz primeiro a protamina. Daqui a pouco que tem aqui as doses, geralmente são 25 a 50 miligramas que a gente faz da protamina. Geralmente a reversão que o pessoal faz na saída de SEC é de 1 para 1.
Então, cada miligrama ou cada ml de heparina que foi usado, usa-se um ml de protamina. Porém, às vezes é necessário que você tenha uma proporção de 1:3 ou 1,3. E você tem que fazer 30% a mais de protamina para fazer isso daí. O que a gente costuma utilizar? Conversa com o anestesista antes. Aí verifica o que ele usou durante a cirurgia. Se ele, durante a cirurgia, ele usou mais plaqueta ou mais plasma fresco, e ele tem uma quantidade grande que ele usou de plasma fresco congelado, uma quantidade grande que ele usou de plaqueta no intraoperatório, se esse paciente está sangrando no pós-operatório, muito provavelmente não vai ser a plaqueta, muito provavelmente não vai ser pelo plasma fresco. Eu vou ter que usar o quê? Vou usar o crio. Vou usar o antídoto da heparina, que me escapou agora o nome, eu falei agora há pouco, me escapou o nome. Eu vou usar o antídoto. Por que eu vou fazer isso daí? É por uma questão de lógica, porque, gente, na primeira hora, na segunda hora, não dá para você ficar esperando o exame. Se você ficar esperando o exame, contagem de plaqueta, não sei o que tem, papapá, a não ser quem tem a sorte, né? Quem sabe lá, acho que é a Roberta, né? Lá do Rio, que o dela tem tudo, tem ECMO, tem tudo na mão, então, de repente, ela tem a tromboelastografia lá também. Se você tiver a tromboelastografia, a contagem geralmente você tem 8 minutos, um tempo maior, você ainda consegue ter um resultado. Mas o paciente está sangrando. O paciente está sangrando, você não tem ideia ainda se é fibrinogênio ou se não é. Você pede o exame e você não vai conseguir esse exame com menos de 1 hora. Muito difícil conseguir esse exame com menos de 1 hora. Então, apesar do livro falar muito bonitinho, muito certinho, o que a gente faz? Quanto que ele usou de plaqueta? Usou tanto. Quanto que ele usou de plasma fresco? Usou tanto. Quanto que ele usou de sangue? Usou tanto. E você tenta repor isso daí na menor quantidade possível, mas numa quantidade que você possa administrar. Por quê? Porque a gente sabe também que quanto maior o número de hemocomponentes que você usa, maior o problema da inflamação desse paciente depois. Então você tem que tentar equilibrar isso daí. Na parte da hemorragia, quando que você chama o cirurgião para reoperar? Aí que está colocando. Taxa de sangramento de 200 ml hora de 4 a 6 horas. Pô, eu vou esperar 4 horas para recomendar, deixar esse paciente sangrar 800 ml, para só então chamar o cirurgião? De jeito nenhum. Nas primeiras 2 horas a gente já define, a não ser que aconteça uma coisa diferente. O paciente venha com um volume baixo de sangramento, igual está colocado ali, por exemplo, ó, uma taxa de sangramento maior que 1.500 em 12 horas. Ele vai, aumenta um pouquinho e diminui. Aumenta um pouquinho e diminui. Fica nessa história. Mas chegou a sangrar 1 litro, não precisa chegar a 12 horas. Se em 6 horas ele tiver um sangramento importante, um sangramento não digo mais de meio litro, mas tiver um sangramento próximo a 1 litro, a gente já chama a cirurgia de novo. Já manda reoperar. E se tiver um súbito aumento? O paciente vem mantendo os dedos bem, sangrando 100 ml por hora, 50, está tranquilo. Aí chega lá na quarta, sexta hora, de repente começa a drenar 300, 500. Aí a coisa mudou de figura. Aí eu tenho um sangramento tardio, é outra história. E a situação de outra abordagem cirúrgica, quando a gente tem a suspeita clínica de tamponamento. Se tiver a suspeita clínica de tamponamento, a gente chama o pessoal da cirurgia. Fazendo um adendo para uma coisa que eu já comentei na última aula, que foi o seguinte: nos nossos pacientes, a gente tem uma caixa de cirurgia torácica, uma caixa de abertura de tórax. Essa caixa, ela fica na mesa do lado do paciente, vamos dizer assim. Que tem um conjunto que fica lá armado, então a gente tem um ventilador do lado de cá e tem uma espécie de uma mesa. Essa caixa fica aqui. Se por acaso tiver suspeita, a gente já faz imediatamente uma drenagem desse paciente. A gente já vai em cima e já drena esse paciente. Se por acaso tiver que fazer. Agora, se por acaso o paciente parou ou tem alguma coisa desse gênero, imediatamente a gente já tira o material, já abre a parte da cirurgia, chama o cirurgião, claro, né? E se for o caso, a gente já começa a fazer a drenagem. Todo o pessoal que trabalha no pós-operatório de cirurgia cardíaca, a gente já tem um treinamento básico do que fazer na situação de tamponamento. Porque a situação de tamponamento é uma das poucas situações, ou melhor, é um tipo de situação que, se você não agir rápido, você vai perder o paciente. E é um tipo de situação que é aquele negócio. Você pode fazer o estrago porque o pessoal da cirurgia está vindo para consertar o que aconteceu. E é um tipo de situação desesperadora que você salva o paciente. Então, é um tipo de situação que a gente tem. A gente tem uma caixa de cirurgia, uma caixa de abertura de tórax no pós-operatório. Fica do lado, exatamente para essa condição da suspeita de tamponamento. Deixa eu voltar para cá.
Bom, tratamento inicial, como eu tinha comentado, protamina, de 25 a 50 miligramas, diluído em 100 ml de soro em 20 minutos. Aí está colocada essa observação, sangramento no máximo após 4 horas da última dose de heparina. Geralmente, esse sangramento, quando ele é provocado pelo problema da heparina, a gente tem esse sangramento aumentado na primeira e segunda hora. Dificilmente passa de 2 horas esse tipo de sangramento. Na parte da hemorragia, uma opção terapêutica que é muito pouco usada é a desmopressina. A gente não chegou a usar nenhuma vez, mas é um tipo de situação que a gente está ciente, principalmente aqueles pacientes que entram com insuficiência renal. Esses pacientes eles podem estar urêmicos, e se por acaso tiver uma disfunção plaquetária e uremia, você pode usar a desmopressina para poder fazer a recomposição disso daí. Tem um detalhe importante em relação à plaqueta, a gente está colocando aí disfunção plaquetária. Tem um detalhe nesse paciente cardiológico, principalmente cirurgia de urgência, que é o seguinte: às vezes você vai ver a contagem de plaqueta do paciente. Está lá, 200 mil, muito bem. É 200 mil e o paciente está sangrando. Bom, se é 200 mil e o paciente está sangrando, então o problema não é falta de plaqueta, correto? Não, não é correto. Existem algumas pessoas que usam, vamos dizer, é uma cirurgia de urgência. Esse paciente estava usando clopidogrel. Se esse paciente estava usando clopidogrel, eu tenho uma substância que é antiagregante plaquetário, e essas plaquetas que estão em 200 mil não vão conseguir deter esse sangramento. É um tipo de situação que eu vou transfundir plaqueta para um paciente que tem plaqueta normal, porque ele está usando um antiagregante plaquetário. Então tem que ter isso em mente também. A cirurgia não é de urgência. A cirurgia não é de urgência, provavelmente o clopidogrel ou qualquer outro antiagregante plaquetário não está na história. Então a gente pode confiar na contagem e pode confiar que não é uma disfunção provocada pelo antiagregante. Coagulograma, se tiver à mão um TTPA ou um TP prolongado, plasma fresco, a gente pode fazer de 2 a 4 unidades, ou pode fazer também uma unidade pode fazer em torno de, para cada 70 quilos, pode fazer até 5 unidades, dependendo do paciente. A gente costuma fazer mesmo, a gente costuma fazer até 5 unidades e espera para ver como é que ficou a situação. E a gente costuma fazer, às vezes, de 3 em 3 unidades. Mas isso é questão não é questão de gosto, é questão de experiência com os pacientes que você utiliza. Plaqueta menor que 100 mil. Não procure esperar, faz a plaqueta. Porque você tem condição de sangramento importante. 1 unidade para cada 10 quilos de peso. Sangramento persistente após infusão de plasma. Você vai fazer plaqueta para esse paciente, independente da contagem. Por quê? Você fez plasma, fez o plasma. Esse plasma pode estar provocando uma disfunção plaquetária. Uma disfunção de adesividade plaquetária, resultado. Vai fazer 1 unidade para cada 10 quilos, independente da contagem. É outra situação que a gente faz também. Fibrinogênio. A gente pega uma situação, por exemplo, eu não sei o laboratório de vocês, mas no meu laboratório, por exemplo, o fibrinogênio não é feito no hospital. Aí você pede fibrinogênio de todo paciente que vem no pós-operatório de cardíaca. Mas esse fibrinogênio eu não tenho na hora. Eu não tenho em 1 hora, eu não tenho em 2 horas. Eu vou ter esse fibrinogênio depois de 6 horas. Então eu não posso me guiar pela medida do fibrinogênio. Se por acaso tiver problema, o que eu vou fazer? Crio precipitado. A gente entra com crio. 1 unidade para cada 10 quilos também. Suspeita de fibrinólise. A questão do coágulo. Você tem que estar drenando esse coágulo o tempo inteiro. Tem que estar drenando. Tem que fazer a gente chama de ordenha. Vai ordenhando o dreno. Faz a ordenha do dreno. Faz a ordenha do dreno. O coágulo parado, ele pode provocar problema de fibrinólise depois de um sangramento bastante grande. Uma coisa que deixa a gente um pouquinho assustado no pós-operatório de lá é quando dizem para a gente, às vezes a gente tem problema de leito, que tem um leito que já foi desocupado, o leito é da cirurgia cardíaca, é para o paciente do pós-operatório, porém aquele leito ainda não foi liberado pela limpeza, por isso tudo. Às vezes a cirurgia acaba e o paciente fica na RPA. Esse paciente que fica na RPA depois que a cirurgia acabou, é outro paciente que a gente fica bastante assustado. Por quê? Porque quando ele está no RPA, o pessoal do RPA não está fazendo a ordenha de dreno. O paciente está acumulando coágulo na região do mediastino, na região da pleura, e não está sendo ordenhado. Quando ele chega para a gente 1, 2 horas depois no pós-operatório, nossa, fica todo mundo de cabelo em pé. A enfermagem, então, fica louca, porque eles fazem aquela ordenha de uma forma assim, quase que religiosa, para não deixar realmente ficar coágulo nenhum. Porque o sangramento por coágulo, nossa senhora, é um sangramento que é o mais chato de acontecer. Todos os 2 casos mais recentes que a gente mandou para reoperar
foram por causa disso, fibrinólise, em que simplesmente o pessoal abriu, repôs o sangue, fez uma limpeza, tirou os coágulos, não tinha ponto nenhum de sangramento. Era justamente por causa da parte dos coágulos que tinham ficado naquela região. E se por acaso você tiver associado à degradação de produtos de fibrina, a gente pode usar o Y-aminocapróico. É o Y, né, que o pessoal chama. Pode fazer em 1 hora, seguido de uma dose de 1 grama, né, por 4 a 5 horas. Mas isso, geralmente, quem costuma fazer é o anestesiologista. Na maioria das vezes, os pacientes chegam para a gente já tendo usado. No pós-operatório imediato, a gente normalmente não costuma utilizar, não. Só para dar uma amostra para vocês, com a tromboelastografia, fica muito mais fácil de você trabalhar. Você faz o tromboelastograma e você encontra, por exemplo, nesse caso aqui, na segunda, esse tipo de resposta, por exemplo, que ele significa problema de fator de coagulação, até mesmo uma heparina residual. Ou então você encontra um resultado como esse daqui, tanto no Rotem quanto no elastograma. O que você vai ter? Você olhou, você já tem uma ideia. Aqui, por exemplo, já fica muito mais fácil de você trabalhar. Mas eu não tenho no serviço. Então, o que a gente tem que fazer? Usou o quê? Usou isso, usou aquilo outro. Vamos usar o que não foi usado ainda. Lembrando que na primeira e segunda hora não pode deixar de fazer a protamina. Arritmia. Na parte de arritmia, o que mais complicado é realmente a fibrilação atrial pós-operatória, FAPO. É a complicação mais comum, especialmente naqueles pacientes de cirurgia cardíaca, de cirurgia aórtica ou mitral. Chega a 50% dos casos. Em algum momento esses pacientes vão fazer, às vezes o paciente vai fazer 48 horas depois. E quando o pessoal não está treinado, é uma surpresa, mas não é para ser surpresa, porque é realmente uma complicação bastante comum. Ela costuma ocorrer entre o 2º e 4º dia, porém, não é difícil que ela aconteça no pós-operatório imediato, nas primeiras 6 horas. Então tem que estar atento para essa questão da arritmia, da fibrilação atrial pós-operatória. Quais pacientes que têm mais chance de ter a FAPO, né, a fibrilação atrial? No pré-operatório, paciente com idade avançada, hipertensão, bendito do diabetes, como a gente falou, obesidade, síndrome metabólica, hipertrofia. Então, esses pacientes que têm problema valvular, eles estão bem predispostos. No intraoperatório, às vezes o pessoal está mexendo e acaba tendo problema na parte atrial, a isquemia atrial. Se por acaso mexeu com veia pulmonar, é problema, canulação venosa e mudanças muito drásticas de volemia. A vasoplegia, por exemplo, ela vai provocar indiretamente uma mudança drástica de volemia. Às vezes o paciente está fazendo uma vasoplegia, você está tentando lidar com a vasoplegia e o cara me faz uma FA de alta resposta durante o tratamento da vasoplegia. No pós-operatório, excesso de volume, aumento de pós-carga e a hipotensão, que é o que a gente estava comentando agora há pouco. Essas sístoles ventriculares e taquicardia ventricular não sustentada, elas são relatadas em 50% dos pacientes. Mas, geralmente, elas não acontecem muito nas primeiras horas, não. Essas aí são complicações mais tardias. Essas arritmias costumam acontecer com mais tempo, 3º, 5º dia realmente pós-operatório. E não é surpresa, porque às vezes o colega... Não, mas o paciente fez uma taquicardia. Isso aí, uma taquicardia ventricular é esperado. É um tipo de situação também, principalmente com a parte valvular. Principalmente com a parte valvular. Esse é um problema que é relativamente grave e é o motivo pelo qual os pacientes vêm com os 2 fiozinhos de marca-passo. Eles vêm com os 2 fiozinhos de marca-passo, especialmente nas cirurgias valvulares. Mitral e aórtica, ele já vem com aquilo ali. Por quê? Por causa dos bloqueios atrioventriculares. Que ele pode ser, tem várias causas. A solução de cardioplegia não foi limpa completamente, pode provocar BAVT. Drogas antiarrítmicas, o próprio segmento cirúrgico, a troca de válvula aórtica, o paciente pode chegar com BAVT. Porém, essas causas costumam ser causas reversíveis. Mas, quando você tem a transecção do nódulo AV durante a cirurgia da troca aórtica, aí ele é permanente. E o que acontece também? Às vezes o paciente chega e já chega com o marca-passo. Chega com o marca-passo e a gente procura manter uma frequência. A que frequência que eu vou botar esse marca-passo para funcionar? Geralmente a gente bota uma frequência de 80, lembra do débito cardíaco. Se eu colocar uma frequência de 60,
O paciente vai ficar bem, mas ele não vai ter um bom débito cardíaco. Além disso, é um coração que é bastante excitável. Você pode ter vários focos ventriculares. Quando você põe pelo menos em 80 na primeira e segunda hora, você abafa um pouco essas possíveis extracístoles que possam acontecer. Tamponamento cardíaco, só coloquei uma coisa. Na suspeição dessa complicação, o tratamento deve ser rapidamente instituído. Se você tiver um ecocardiograma à mão e tiver suspeita, se der tempo, se o paciente estiver relativamente bem estável, você vai pegar o ecocardiograma e vai colocar. Agora, de maneira alguma, se deve ficar esperando o ecocardiograma para se submeter ao paciente. Verificou aquelas suspeitas normais, pulso paradoxal, urgência jugular, você não consegue pegar a veia, não consegue escutar, suspeitou, chama o cirurgião. Porque é um tipo de situação que ela é dramática. Dramática na resolução. Porque você tem que abrir um buraco no pericárdio do paciente e tem que fazer isso logo. Porque senão você perde o paciente. E depois que para, aí é difícil de você reanimar. Você não vai conseguir reanimar esse paciente. Ventilação mecânica. Aí cheguei no território do Dom Alejandro. Na parte de ventilação mecânica, o que acontece? Um grande problema é você manter esse paciente mais de 8 horas, vamos dizer assim. Todo o trabalho da cirurgia cardíaca, a gente procura pegar esse paciente e tirar da ventilação mecânica em até 6 horas, em até 8 horas. Por quê? Esse paciente ele não tinha um problema ventilatório. Era um paciente que ele foi entubado para o procedimento cirúrgico. Então, teoricamente, ele já tem uma espirometria, ele já tem uma capacidade pulmonar verificada, é um paciente que talvez possa respirar sozinho. Então, o que a gente tem que fazer? Procurar tirar, até pela questão de influência do débito cardíaco, PIP, uma série de coisas que podem afetar o coração, você procura tirar o mais rápido possível. Mas é claro que você não vai tirar imediatamente se o paciente não tiver condições para isso. O que a gente considera como uma complicação em termos de ventilação mecânica? Quando passa de 48 horas. Passou de 48 horas, aí o negócio realmente degringolou, passa a ser uma complicação pulmonar. Porque dificilmente um pulmão desse, depois de 48 horas, não vai ter uma tendência para infecção, não vai ter alguma complicação maior desse pulmão, uma SARA, uma coisa desse gênero. E lembra também que esses pacientes, às vezes, eram pacientes que já vinham congestos, cronicamente. Então, são pacientes grandes candidatos a isso daí. Deu para estubar? Nas primeiras 8 horas? Não deu. Tem instabilidade, tem isso, tem aquilo. Programa para as 12. Não deu para estubar? Não. Programa para as 18. Tenta estubar esse paciente, se possível, dentro das primeiras 24 horas. E estubar bem, não é simplesmente tirar o tubo, não. Os principais fatores preditores. O paciente não vai bem da parte ventilatória. Não vamos conseguir estubar esse paciente com facilidade. Baixo débito cardíaco, hipoalbuminemia, sangramento, o paciente sangrou, você tem que segurar, não pode. O paciente está tendo complicação neurológica, já tem uma infecção de corrente sanguínea detectada. A gente já teve que operar o paciente para fazer cirurgia com uma endocardite, certo? Cirurgia valvar com endocardite já é considerada uma infecção de corrente sanguínea. Então o paciente vai ficar muito tempo na ventilação mecânica. Fibrilação atrial com instabilidade, você não vai tirar esse ventilador. Complicações intraabdominais, paciente obeso é paciente que costuma ficar mais de 48 horas. E, novamente, aquela coisa surpreendente que a gente não sabe. Tempo de circulação extracorpórea prolongado. Os critérios para extubação, nesse caso aí, para exclusão de extubação precoce, né? Principalmente os pré-operatórios. Se o paciente tem edema pulmonar, se o paciente já estava previamente entubado antes da cirurgia, se veio com um choque cardiogênico, que na maioria das vezes já está entubado, se era um paciente séptico, aquilo que a gente tinha colocado lá. No intraoperatório, se esse paciente está muito hipotérmico e teve parada cardíaca no intraoperatório, é um fator também que você não vai conseguir extubar esse paciente cedo. Se teve coagulopatia, é um reforço daquilo que a gente tinha visto. Disfunção miocárdica, que a gente já tinha visto. Tempo de bomba grande, né? De 4 a 6 horas. No pós-operatório, sangramento, instabilidade hemodinâmica, falência respiratória, que ele pode ter isso, e o paciente pode ter um AVC, que é uma coisa que pode acontecer também. Os critérios. Quando que eu procedo à extubação, ou qual a situação que eu vou partir para a extubação desse paciente? Paciente desperto com estimulação mínima, tá? Se por acaso você já conseguiu reverter todo o bloqueador neuromuscular, se a drenagem está menor do que 50 ml por hora,
Isso é importante. Paciente com drenagem alta, mesmo estando acordado, a gente seda de novo e segura, porque esse paciente pode precisar reintubar, pode precisar reoperar, então a gente não estuba. Se a temperatura estiver acima de 35,5, temperatura abaixo de 35,5 é risco, tá? Se ele estiver estável hemodinamicamente, se der para medir o índice cardíaco naquela altura, a pressão sistólica nessa altura de 100, 120, não vai colocar o 140, a frequência cardíaca controlada também, sem arritmia, tá? E os parâmetros gasométricos, né? Que ele tenha pelo menos um APA FiO2 maior do que 150, é o mínimo que a gente espera, de preferência acima de 50, um pH estável entre 7,30 e 7,50, e pelo menos uma FiO2 igual ou menor do que 50%. E uma PCO2 menor do que 50%. Dá para você estubar assim? Isso aí é pelo menos o mínimo que você precisa para poder pensar em estubar o paciente. O paciente está com todos esses elementos e está sangrando 100 ml por hora, não estuba. Não estuba porque vai dar problema. Você pode precisar entubar esse paciente de novo, e um paciente, para você entubar novamente numa situação dessa, é risco de lesão cerebral, é risco de uma série de coisas. As observações finais, que eu espero que sejam realmente finais. A gente não comentou sobre devices, como é que é o termo, gente? Dispositivos que a gente pode estar usando durante a cirurgia no pós-operatório. Não é muito frequente, mas de vez em quando a gente recebe um paciente que vem com o balão intraórtico. Acontece isso às vezes. Então, o que acontece? Você tem os dispositivos, tem o ECMO central, você tem o veia arterial periférico e tem o veia-veia. Você pode vir com ECMO. Na nossa UTI, não, porque a gente não tem ECMO. Então, é pouco provável que a gente receba. Mas, às vezes, a gente recebe paciente com balão. Quando a gente recebe paciente com balão, tem que estar em mente uma coisa que eu cheguei a comentar na parte da cirurgia. Se o paciente está com balão, é porque esse coração ainda não tem condições suficientes para se desenvolver sozinho. Não tenha pressa, não tenha urgência, a não ser que você tenha problemas graves, plaquetopenia, alguma outra coisa desse gênero, segura, mantenha esse balão por pelo menos 24 horas. Não vai trazer problema nenhum se você mantiver esse balão por 24, 48 horas. Seja parcimonioso na retirada desse balão. Porque às vezes o pessoal se apavora, por exemplo, é igual a questão da dobutamina. O pessoal pensa que dobutamina, eu às vezes comento muito isso com plantonista e com residente, o pessoal pensa que a dobutamina é igual à noradrenalina. Noradrenalina, você começou a diminuir, você tem resultado imediato. Você tem resultado imediato, a pressão vem, tudo bem. Quando você baixa a dobutamina, por exemplo, de um paciente, você pode ter essa resposta, aí é parte do conhecimento de todos, então você pode esperar essa resposta até 4 a 6 horas depois que você baixou essa dobutamina. Porque, como ele é inotrópico, depois, quando você começa a ter a perda do efeito disso daí, uma congestão pulmonar, uma coisa assim, você vai ter esse efeito horas depois, e não minutos depois, como é uma noradrenalina. Então, às vezes, o pessoal pega, não, colocou a dobutamina. 1 hora depois, o paciente está estável. Tira a dobutamina. 6 horas depois, o paciente está completamente congesto, você tem que voltar tudo de novo. A mesma coisa o balão. O balão, você primeiro vai com calma. Esse com calma que eu estou falando é exatamente ir diminuindo aos poucos, lembrando que ele funciona mais ou menos como um inotrópico. Ele está ajudando o coração a bombear. Se ele está ajudando a bombear, conforme você vai diminuir esse débito cardíaco, pode diminuir o débito cardíaco se o coração ainda tiver com problema, e você pode perceber isso só depois que você tirou o balão. Vou tirar o balão em 2 horas, vai lá, tira o balão, maravilha, o paciente volta a fazer a insuficiência cardíaca. Aí o que você vai fazer? Vai repassar o balão? Então calma. Calma na hora de retirar o balão. Ou o dispositivo que você tiver. E a parada cardíaca, que essa daí é terrível, porque o paciente chega, está com o tórax todo remendado e você tem que fazer massagem cardíaca, você tem que tentar reanimar o paciente. As principais causas são hipovolemia, né? A questão da vasoplegia. Esse paciente daquela terça-feira que a gente comentou, ele chegou e parou pela vasoplegia, a gente teve que massagear, foram 2 ciclos até para fazer o retorno. Hipóxia, principalmente se você está ventilando, o tratamento, né? Você vai ventilar com 100% de O2, vai procurar resolver o problema. Às vezes o problema é pneumotórax, às vezes o problema é um hemotórax, é um sangramento que você não está conseguindo drenar. A questão da acidose, que é uma questão extremamente comum. É interessante porque o anestesista, eu sei que até pode ter anestesista no grupo, mas às vezes o anestesista vem e diz, não, está aqui a gasometria.
Aí você olha a gasometria está toda bonitinha. A gasometria é de meia hora atrás que ele fez. Chegou no centro, chegou no pós-operatório, chegou. Faça imediatamente outra. Já me aconteceu mais de uma vez o paciente vir a gasometria boa, o pH bom, e simplesmente, quando a gente acabou de fazer a gasometria do paciente que tinha chegado, o pH estava em 7,1, 7,0, 6,9, que simplesmente a acidose é uma coisa terrível. E lembre-se que na acidose, as drogas inotrópicas, ou melhor, as drogas vasopressoras, elas funcionam mal, principalmente a norepinefrina. Então você tem um efeito menor da norepinefrina na acidose. Às vezes você corrige o pH e simplesmente ela começa a funcionar. A norepinefrina começa a funcionar. Hipocalemia, no nosso serviço, já tinha comentado antes, vem a fita do aparelho de gasometria e a gente chama de tripa. Eu chamo de tripa porque vem aquilo lá. Então vem tudo para a gente. Vem o potássio, vem o cálcio, manter o potássio de preferência acima de 4, manter o cálcio dentro do normal, manter o magnésio acima de 2, são coisas que a gente precisa estar fazendo. Hipotermia, aí tem que aquecer o paciente, porque a hipotermia ela pode provocar também, pode levar até mesmo a acidose também. Tamponamento, que são causas de parada cardíaca. Pneumotórax é outra causa de parada cardíaca. Trombose do miocárdio, que aí é o infarto mesmo. E embolia pulmonar. É menos comum. Eu estou dizendo menos comum porque eu vi pouca embolia pulmonar no pós-operatório imediato, principalmente provocando parada cardíaca. E é claro, né, efeito de droga, mas isso aí é efeito de droga se o paciente já tiver alguma coisa usando anteriormente, o beta-bloqueador, o bloqueador. Isso acontece mais em situações de urgência, tá? Muito obrigado, desculpa a velocidade, mas é aquela história. Cada item desse daí daria para a gente fazer uma coisa separada, tá? Espero que tenha atendido, pelo menos em parte, a expectativa de vocês. Muito obrigado, Ailson. Realmente, olha, capítulo 2, né? Diz que não tem sempre, além de um bom capítulo 1, vai ter sempre um excelente capítulo 2. Isso aí é inquestionável. Mas excelente, muito obrigado, porque apesar de não ser o dia a dia de muitos que trabalham em UTI, que militam numa UTI geral, mas acho que faz parte da formação do intensivista estar preparado, sim, para eventualmente atender um paciente desse tipo, que é um paciente especial, né? Diria a mesma coisa também, e em algum momento teremos manejo de algum paciente transplantado, transplante hepático, transplante também cardíaco, ou transplante renal. Mas vamos lá. De repente tem algumas perguntas ali, eu acho que tem aí uma pergunta, mas eu queria te perguntar, teve algum caso já de algum paciente testemunha de Jeová? Sim. Eles já tiveram... Como que abordaram esse paciente em termos de manejo pós-operatório? Eu acabei não comentando a respeito do artigo da New England, né? Que o pessoal comenta que não viram diferença nenhuma em paciente com hemoglobina 7,5 e paciente com hemoglobina 9 na parte permissiva de manter uma hemoglobina mais baixa, né? Além de nós termos tido pacientes testemunha de Jeová, eu ainda vou lhe dizer que não é incomum, não. A gente tem, a cada 2 meses, mais ou menos, a gente tem um paciente testemunha de Jeová. Mais recentemente, hoje nós estamos no mês de abril, acho que foi mês de fevereiro ou março, nós tivemos um paciente testemunha de Jeová. São pacientes que a gente fica, é aquela história, a gente fica tremendo no pós-operatório. Foram cirurgias valvares. Um deles, o último, foi uma reop de mitral, em que a gente colocou uma prótese mitral, até lembro até o número, o número 28. E o que aconteceu? Esse paciente evoluiu no pós-operatório completamente liso, sem ter uma complicação sequer. Eu não sei se é propriamente uma questão de todo mundo ficar preocupado pelo fato do paciente ser testemunha de Jeová e ficar cercando de todos os cuidados, o que eu acho que seria muito bom se a gente cercasse todos os cuidados de todos os pacientes, ou se são pacientes que a equipe resolve operar só se eles estiverem em muito boas condições. Os 2 últimos pacientes que nós operamos, que o pessoal operou, que foram desse ano, que eu me lembro, foi uma mulher
e esse rapaz. Eles saíram muito bem da cirurgia. E a gente conseguiu fazer uma coisa de hemoglobina permissiva para eles, que eles chegaram, o rapaz chegou a ficar com 6,5 de HB, e ele aguentou bem com 6,5 de HB. Teve pouco sangramento no pós-operatório, a moça também. Tá? Mas eu já tive outras situações lá, não na cirurgia cardíaca, em que a gente perdeu o paciente com hemorragia digestiva e que simplesmente eles não permitiam de jeito algum que fosse feito, tá? A reposição, né, hemática, mas a gente tem como fazer isso daí. Se realmente o paciente estiver em risco absoluto, mais, a gente faz. Tá? O problema é que nem sempre a gente pega o pessoal mais experiente. Esse plantão ainda não estava na cirurgia cardíaca. Eu lembro dessa paciente ter feito a parada, mas a parada dela não foi por causa da parte hemoglobina. Na verdade, ela tinha feito uma hipóxia, mas por questão de rebaixamento de nível neurológico. Eu reanimamos a paciente, ela ficou estável, com pressão normal, sem precisar de droga vasoativa, sem coisa nenhuma entubada, mas sem precisar de nada disso. E eu passei o plantão e tudo mais. E simplesmente o pessoal que estava depois, pelo fato de ter testemunha de Jeová, não fizeram a reposição da paciente. Na hora que ela precisou, começou a cair, hemodinamicamente ficar ruim e tudo mais, eles não fizeram e a paciente acabou falecendo nesse caso. Mas foi uma questão de falta de experiência do pessoal. Porque a gente sabe perfeitamente que nessa situação nós estamos cobertos. Vamos ser xingados pela família, vamos ser excomungados, mas a gente está coberto. Tá? Mas respondendo ao que você falou, desculpa, acabo me alongando na resposta, mas a gente teve agora recentemente 2 pacientes testemunhas de Jeová. E felizmente não teve complicação. Aí você me pergunta, e se eles tiverem complicação importante? Eu transfundo. Perfeito, perfeito. Rui, tem algumas perguntas aí? Então, antes de entrar aqui nas perguntas, eu tenho uma pergunta aí pro Dr. Ailson. Eu não tenho muita experiência com cardíaca, né? Eu sempre fiz mais geral. O Alejandro que tem mais experiência aí com cardíaca. Mas eu fiz um pouco tempo aqui numa UTI aqui da região. E sempre me incomodava que tinha um protocolo lá de extubação precoce, né? Extubar em 6 horas. E tudo bem, eu sei os estudos, sei a vantagem de extubação precoce, mas me incomodava a forçação de barra em extubar em 6 horas de qualquer jeito, né? E eu tinha alguns pacientes, por exemplo, que eu vi que ele tinha usado dobutamina por muito tempo no transoperatório, e eu percebia que o paciente precisava da dobutamina no pós-operatório, eu fazia eco, né? Acho que isso, inclusive, é importante para todo intensivista que faz pós-operatório de cardíaca saber a ecografia, né? Que ajuda bastante. Eu via que tinha uma puta déficit de contratilidade, o paciente piorando, e aquela, não, tem que extubar, tem que extubar, tem que extubar. E eu vi aí na tua aula que não é bem assim, né? Aí eu fiquei um pouquinho mais feliz, que eu falei, ué, eu que tô errado, né? Então eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, né? Não, você não está errado, não, de maneira alguma. O problema é assim, a gente sabe que o paciente que estuba com menos de 6 horas ou com menos de 8 horas é um paciente que tem um pós-operatório tardio melhor. Agora, isso não pode ser, é o que eu sempre comento com os residentes. Gente, protocolo é uma trilha, não é um trilho. Você não tem que ficar em cima do trilho. É uma trilha. Você pode ir para um lado, pode ir para o outro, desde que você mantenha o raciocínio clínico em cima da situação. Se eu tenho um paciente, já aconteceu esse tipo de situação, do colega eu tá supervisionando ele, que eu faço a parte diarista, é um colega bastante experiente, apesar de ser muito novo. Ele chegou e falou, ó, a fisioterapeuta, ó, o paciente já está em condição de estubar. Ele falou, não vamos estubar agora não, porque esse paciente ainda está sangrando 100 ml por hora. Aí a fisioterapeuta olhou para mim. Aí eu falei, está coberto de razão, é isso mesmo, vamos segurar. Dá para estubar em 8 horas? Às vezes acontece do paciente chegar no pós-operatório 4 horas da tarde e só ser estubado às 4 horas da manhã. Eu tenho uma equipe de fisioterapia muito ativa, o pessoal está sempre trabalhando em cima, às vezes só 4 horas da manhã, às vezes no dia seguinte. Enquanto o paciente não tiver condições hemodinâmicas e condições ventilatórias de se manter bem depois da extubação, não se estuba. Se houver o risco do paciente precisar reoperar por qualquer motivo, mesmo que ele esteja nas condições ideais nesse momento, não se estuba. Estubar paciente precocemente é bom quando o paciente está bem. Agora, se o paciente apresenta qualquer risco de ter que reentubar, qualquer risco de fazer um rebaixamento de nível de consciência importante, não se estuba. E isso eu não estou dizendo como um trilho também, não. É aquele tipo de situação.
você vai ter menos problema. Ah, o paciente vai ficar muito tempo no tubo. Não, o paciente ele corre o risco de você ter que fazer uma reintubação de emergência numa situação que o paciente estiver envolvido. Enquanto esse risco for um risco importante, não se deve fazer. Não se deve extubar paciente com tempo. Deve-se extubar paciente com condições clínicas. E isso é o que deve ser feito. Se puder fazer nas 6 horas, ótimo. Não deu fazer nas 6 horas, vamos tentar nas 12? Vamos. Não deu fazer nas 2, vamos tentar nas 24? Vamos. Não deu. Tudo bem. Você está tentando, está trabalhando com esse paciente. Mas não pode ser uma regra inflexível de maneira alguma, Rui. É que o que eu percebi, o paciente da cirurgia cardíaca é muito dinâmico, né? Então, às vezes, tava lá o rotina, quando o paciente chegou, só que o rotina vai embora, você fica no plantão e às vezes o quadro do paciente muda bem repentinamente, né? Claro que a gente tá sempre em contato, passando os dados e tal, mas me incomodava essa forçação. Não, 6 horas, 6 horas, 6 horas. Eu falei, tá, 6 horas serve pra maioria, mas pra esse daqui não tá servindo, não. Não, eu tenho bastante sorte com a equipe que eu tenho lá, por exemplo, porque geralmente é o pessoal diurno, né? O plantonista de segunda e o plantonista de terça, eles são 2 cirurgiões cardíacos. E eles fazem plantão na UTI porque eles gostam de trabalhar com isso daí. Um menino que está terminando a residência de vascular e já passou pela cirurgia cardíaca, e o outro que é cirurgião cardíaco, ele opera também em outro hospital. Mas lá ele faz o plantão de 12 horas diurno. Na quarta-feira, por exemplo, eu tenho um plantonista, que é o mesmo da sexta-feira, que é um rapaz novo, mas já está há um tempão. Praticamente desde que a gente abriu o hospital com a cirurgia cardíaca há 3 anos, que ele está lá. Então, um cara super experiente. E chega na quinta-feira, é um colega meu que é coordenador no outro hospital que eu trabalho de manhã, ele é coordenador junto comigo, o Daniel. O Daniel, ele é um cara super experiente, tá? Ele está trabalhando em core, inclusive, mas não com a cirurgia cardíaca, mas de qualquer forma, ele também já está lá há mais de 3 anos dentro disso aí. Então, durante a semana, eu tenho uma equipe que é um descanso, mas mesmo sendo um descanso, o que aconteceu? Eu já tive que ir para a briga, de terça-feira, briga que eu estou falando assim, esse paciente que aconteceu o último problema foi numa terça-feira. Tivemos que ir, eu e o colega, tá? O Neves, que a gente chama, tivemos que ir para cima do paciente para reanimar o paciente. Foram precisos 2 médicos para conseguir chegar ao que precisava chegar. E o Neves é experiente, é cirurgião cardíaco. O Daniel, coitado, Daniel é um pé frio daqueles que, meu Deus do céu, tudo que tem que acontecer acontece no plantão do Daniel, coitado. É aquela situação que às vezes o paciente vem do pós-operatório, vem um pós-operatório de revascularização, o paciente está ótimo. A gente olha para a cara do Daniel, paciente ótimo. Aí interna um outro paciente, o paciente está vindo, o paciente complica. Aí, em vez de eu poder ir embora, porque geralmente eu fico até o momento que o paciente está estável, está bem e tudo mais, eu tenho que ficar. Já tive que ficar até 7 horas da noite, por quê? Porque o outro paciente complicou, ele teve que dar atenção para aquele outro paciente e eu fiquei com o paciente da cirurgia cardíaca. O bicho é pé frio. Está melhorando, mas ele é bastante pé frio. Bom, a gente tem uma pergunta aqui do Paulo Ferreira. Essa é uma pergunta que fizeram também na aula passada. O pessoal tem bastante dúvida nisso. É em relação à RCP no pós-operatório da cirurgia cardíaca, né? Ele pergunta se são as mesmas instruções ou se existe alguma manha diferente aqui para nos passar. O quê? RCP? Em relação à parada cardíaca no pós-operatório imediato da cirurgia cardíaca. Eles têm muita dúvida se pode fazer a massagem externa, se tem que fazer a esternotomia. Tem também uma polêmica em relação a evitar a adrenalina EV. Enfim, se puder comentar um pouco aí sobre a PCR no pós-operatório da cirurgia cardíaca. Bom, eu não vou dizer para você que eu tenho experiência em parada, porque realmente a gente tem problema em relação a esse tipo de situação. Em todas as situações que nós tivemos de parada cardíaca, tá? A recomendação foi massagem cardíaca externa. Todos os pacientes que retornaram foi feita massagem cardíaca externa, foi feita adrenalina venosa, que os pacientes já estavam em uso de noradrenalina, alguns não estavam. E aqueles pacientes que voltaram em menos de 5 ciclos, vamos dizer assim, a maioria deles ficou bem depois de algum tempo. Ficou bem algum tempo, porque eu vou dizer, estou parecendo até o pessoal das evidências, né? O que aconteceu? Esses pacientes, não é que eles sobreviveram, foram pacientes que não foi pela complicação imediata, mas tiveram infecção mais tarde, alguns até morreram e tudo mais. O exemplo mais prático que eu posso dar disso aí foi o de terça-feira. Então, o paciente chegou com síndrome vasoplégica intensa, foi feita a massagem cardíaca externa,
Foi feita a adrenalina, o paciente reanimou com 2 ciclos e o paciente está lá, está sendo estubado agora essa semana. Já comentei no começo com o Alejandro e com o Rui. É um paciente que está sendo estubado. Qual é o problema de você fazer a massagem? A massagem, você vai ter problema dos pontos, né? Dos pontos de aço. Eles folgarem, você vai ter um maior sangramento dessa região, o paciente vai sentir mais dor, porém, não tem como você sair abrindo tudo e massageando, pegando esse coração na mão para qualquer parada que o paciente fizer, a não ser numa situação extrema. O cara não sai de maneira nenhuma, chama o cirurgião, a gente pode tentar. Mas se ele não reanimou com a massagem cardíaca, e aí tem um detalhe, não é simplesmente a massagem cardíaca, é saber como fazer a massagem cardíaca. Você realmente tem que usar tudo aquilo que a gente tem. Não esqueça que você acaba tendo o externo dele, ele está fendido, então você tem que ter cuidado onde vai fazer a massagem, não pode fazer em qualquer lugar. Então você tem que fazer em cima realmente do externo, você não pode fazer mais abaixo, tem que fazer realmente em cima do externo, tem que englobar o externo para fazer essa massagem, tá? Mas o pessoal já está treinado exatamente para isso daí. A gente faz sim. E se eu tenho o paciente, mas existe o risco de fechar a coronária. Tá, mas existe o risco do paciente morrer. Se eu estou usando adrenalina com ele, e eu estou massageando o paciente já usou noradrenalina, eu tenho adrenalina que eu posso fazer para ele, que é um tipo de situação que eu posso fazer ele reanimar, eu vou usar o que eu tiver à mão, o que for possível, para poder reanimar esse paciente. Porque a outra condição que eu tenho é o nada, é o paciente morrer. Bom, tem outra pergunta aqui sobre quais são os critérios para o uso do azul de metileno na vasopregia, além da refratariedade. Tem um problema sério em relação ao azul de metileno, porque eu li o trabalho de 97, eu li o trabalho de 94, eu li um trabalho mais recente, tem trabalho na Alemanha a respeito de azul de metileno. Eu até li com um pouco de raiva, sabe? Porque um dos colegas lá da parte da cirurgia cardíaca, que não é nem da cirurgia cardíaca, ele é cardiologista e trabalha em uma das UTIs nossas lá. Não, porque não foi o azul de metileno, porque foi o volume que você fez. Pô, fiz 250 de volume e já tinha feito nódulo, já tinha feito vasopressina, o paciente não reagiu. Qual é o grande problema do azul de metileno? Até hoje você não tem estudos robustos em que você possa fazer uma comparação entre o azul de metileno e outra coisa. Porém, todos os estudos que foram feitos em que se usou o azul de metileno disseram que tem resposta. E todos eles fazem a ressalva de que a gente ainda não tem um estudo que a gente possa dizer esse aqui eu usei azul de metileno, esse eu não usei, com as mesmas características e com um N grande, certo? Tem condição de você usar em outra situação? Na maioria das vezes não, exatamente porque a gente não tem um nível de evidência suficiente para dizer, olha, eu vou usar o azul de metileno em vez de usar a norepinefrina. Se eu tenho evidência maior para a norepinefrina, eu vou usar a norepinefrina primeiro. Se eu tenho evidência para usar a vasopressina, e a evidência para usar a vasopressina tem começado a ficar, não digo superior, mas se aproximar da noradrenalina, o que acontece? Daqui a algum tempo você vai estar usando a vasopressina primeiro. Qual é o problema do azul de metileno? Você não tem evidência. Como você não tem evidência, ou não tem uma evidência suficiente, apesar de ter vários trabalhos, e não só no Brasil, eu peguei pelo menos 2 trabalhos, um da Alemanha, se eu não me engano, eu lembro bem desse trabalho, porque é ele que faz essa observação importante sobre a questão de você não ter evidências robustas, tá? Então, considerando as evidências, considerando que é um tipo de inibidor do óxido nítrico e que você pode utilizar, a gente reserva para aquelas situações em que não há resposta, porque existe suficiente literatura para isso, mas não existe ainda literatura suficiente para recomendar como uma prática diária da gente. Ele fez uma pergunta aqui que eu não entendi. Do ponto de vista ético legal, qual a repercussão da utilização da caixa torácica por um médico não cirurgião cardíaco? Exatamente, isso mesmo. Mas tem um detalhe fundamental, né? A maioria de nós, na verdade, em relação à caixa torácica, o que você vai fazer? Você tem uma situação de tamponamento cardíaco. No tamponamento cardíaco, você acaba tendo que usar a manobra. Você pode usar a manobra de punção do pericárdio, que é uma manobra que você não precisa ser cirurgião cardíaco para fazer. Qualquer emergencista pode estar treinado para fazer isso daí. O que nós temos de diferente com a utilização da caixa?
Com a utilização da caixa, eu abro e eu visualizo o saco pericárdico para fazer a drenagem. Eu não vou fazer uma pericardiostomia. Eu vou abrir os pontos para que eu possa fazer uma drenagem mais eficiente. Então, não é uma questão de você utilizar a caixa para fazer uma cirurgia cardíaca. Você vai fazer um procedimento de punção do pericárdio à vista, com o pericárdio à vista. Por quê? Porque já existe uma cirurgia prévia. Você vai abrir aquilo ali, vai olhar e vai fazer a punção. Não se pretende que o plantonista ou o rotina, ou seja lá quem for, faça a cirurgia. Tanto que quando eu comentei, eu não sei se ficou bem claro, eu comentei que a gente abre, a gente procura drenar e espera o cirurgião, que o cirurgião vai vir para poder consertar o que vai acontecer. Mas a orientação talvez não tenha ficado claro o suficiente. A orientação é: você abre os pontos com a caixa torácica para poder visualizar o pericárdio e você poder fazer a punção. Então, não é uma cirurgia cardíaca. Dessa questão aí, Paulo, do ponto de vista ético legal, não só de habilidade, né? Isso o Alejandro já falou várias vezes, né? A AMB, a Associação Médica Brasileira, qualquer médico está habilitado para qualquer procedimento, né? Então não existe muito problema ético legal por princípio, né? Obviamente que se der complicação, se der errado e você não tem a habilitação, é um pouco mais difícil de defender, né? Quando você tem uma especialização, já é mais fácil, porque já parte do pressuposto que você estava habilitado para aquilo, né? Quando você não tem a especialização, você tem que provar que estava habilitado. Então, é a inversão do ônus que eles falam, né? Mas, enfim, não tem muito problema se você tem protocolo, o serviço está habituado, não tem restrição, não. A outra pergunta que ele fez foi o seguinte: teve um paciente pior de cirurgia cardíaca que contraiu Covid. Isso a gente está vendo bastante, né? Tá pegando muito gente, assim. E existe eu ia fazer essa pergunta semana passada, reservei para hoje. A gente está vendo muito paciente. A gente está vendo Covid com tudo, né? Com todas as cirurgias, paciente com Covid, e bastante paciente com Covid também que está evoluindo com evento cardiovascular, né? Infarto e tal. Sim. Então ele falou. Êmbolo, PVP. Hoje, por exemplo, tive uma obstrução arterial aguda, quer dizer, eu não sei, eu cheguei a comentar, né? Mas o pessoal pode não saber. Essa semana, como a gente abriu 2 unidades de Covid novas, né? E reduziu as cirurgias cardíacas, eu estou coordenando 2 UTIs de Covid. Numa das UTIs, eu estou com um paciente que entrou essa madrugada, de ontem para hoje, em que ele é Covid, tá? Covid positivo de 1º de abril até. E o que acontece? É um paciente que não está no ventilador, ele ainda está naquela fase temporária. Obstrução arterial aguda de membro inferior direito hipoplítea. Então, umas 4 horas da manhã, o pessoal operou, fez a embolectomia, fez a fasciotomia, porque já tinha pelo menos 3, 4 dias, voltou para a UTI, ainda permanecia com dor, botamos o doplezinho lá, está obstruído de novo, volta para o centro cirúrgico. Ele voltou para o centro cirúrgico, devia ser umas 14 horas. Eu estava lá, ele voltou para o centro cirúrgico para fazer uma nova embolectomia. Um paciente Covid, que foi internado no nosso hospital, porque a gente tem cirurgia vascular, e ele acabou indo para a UTI de Covid por causa disso daí. Até o oposto acontece. Paciente com Covid acontece isso daí. A gente não teve. Eu não me lembro de ter nenhum paciente com a cirurgia cardíaca que tenha pego Covid. Pelo menos esse período agora não, tá? Realmente eu não sei se teve algum paciente assim nesse último período. Eu sei sim, da outra UTI que eu trabalho, que eu recebo muito politrauma, muito paciente neurocirúrgico, que é uma UTI que ela pega realmente a parte mais de pronto-socorro. Então, eu tenho muito politrauma, muito TCE, hemorragia subaracnoide, tem muito paciente desse jeito. A gente teve algumas situações, sim, de paciente que vem no pós-operatório, ele vem no pronto-socorro, passa pela cirurgia, neurocirurgia, vai para lá, depois de alguns dias o paciente aparece com Covid. Eu tive pelo menos uns 3 ou 4. Mas a cirurgia cardíaca, por enquanto, a gente não teve, não. A dúvida dele é mais em relação ao corticoide, na verdade. Se o paciente pegou Covid e está no pós-operatório de cirurgia cardíaca, se faria o corticoide ou não, porque pode atrapalhar a cicatrização. Geralmente o pessoal faz o corticoide antes. Eles têm um protocolo que eles usam a metilprednisolona pré-operatória, já para tentar ver se consegue diminuir um pouco a reação inflamatória principalmente da cirurgia valvar, da SEC.
Então ele já tem um protocolo nesse sentido. Então ele já chega com a carga de metilprednisolona que foi feita antes. A gente nem usa muito corticóide no pós-operatório, porque não adianta muita coisa, não. A gente usa aquele que a gente costuma usar para sepsis mesmo, 300 miligramas no máximo, tá? 200 miligramas, é o que a gente acaba utilizando. Mas não tem essa utilização, não. E se tiver que ter o Covid, lamento muito, a gente vai ter que usar. Vai ter que usar porque você não tem como saber. Infelizmente, o Covid é loteria, cara. Você tem situações em que esse paciente, por exemplo, da embolectomia, é um paciente que tinha tudo para ser um paciente super complicado de Covid. E o que ele faz? Ele me faz uma obstrução arterial aguda e está ventilando espontâneo. E aí você pega como tem lá 2 casos, um de 28 e um de 33, que são pacientes que não tinham problema nenhum, eram pacientes que são esportistas e tudo mais. Um deles eu tenho praticamente certeza que eu não vou encontrar ele amanhã, porque ele hoje já estava com 50 de nora, mais 20 de vaso, etc. E o outro está começando a preparar para sair do ventilador. 28 anos sem nada anteriormente. É um raio de uma loteria que você não entende, porque quando você não tem relação causa e efeito em relação a gente se perde. E a gente fica completamente desorientado nesse caso. Deixa eu fazer uma... Eu tenho 2 perguntas, talvez, para finalizar, sei lá se tiver mais. A primeira, Wilson, era um pouco retomando a pergunta no início sobre ventilação mecânica. Naqueles pacientes que, mesmo dentro das 6 horas, ou especialmente naqueles que, por alguma razão, vão para uma ventilação além das 6 horas ou até além das 24, 48 horas. Nós sabemos que as medicações, a grande maioria é miocardiodepressora. Existe alguma preferência para sedar esses pacientes e diminuir os efeitos sobre a contratilidade miocárdica? Existe algum protocolo no teu serviço ou você tem alguma escolha para sedar? Que a gente, usando propofol, midazolam, a gente sabe que faz mais hipotensão, miocardiodepressão, enfim. Como você associa a alguma outra droga? E a segunda Pode falar. Não. Depois te fazer a outra pergunta. Normalmente, o que a gente acaba utilizando, hoje, né, é o que tem, né? Mas, normalmente, no pós-operatório, quando você está com o paciente para poder despertar, e você percebe que o despertar dele está um pouco agitado, a gente usa muito o Precedex, né? A gente utiliza para poder segurar. Nesse paciente que volta, nesse paciente que acaba voltando para a ventilação, se a causa foi hemodinâmica, basicamente, que é uma condição que você pode ter não digo uma resposta, mas é uma situação que você tem chance disso ser revertido precocemente, a gente prefere o propofol, na menor dose possível, porque você pode reverter com mais facilidade. Mas se é aquele paciente que você está vendo que tem um comprometimento ventilatório, ou que tem um comprometimento neurológico, ou um outro comprometimento que ele vai ficar muito mais complicado, mesmo com a capacidade depressora e hipotensora, a gente prefere o midazolam, porque assim você consegue ter uma sedação melhor desse paciente e uma certa proteção neurológica. Mas, na verdade, a gente usa essas 3 coisas mais ou menos nessa ordem, tá? E é interessante você comentar isso daí, porque das coisas que eu pesquisei, né, foi o livro acho que é Boja, o nome dele, que é de 2021, e ele tem uma tabelinha, que é exatamente essa tabela do que pode influenciar de todos os sedativos, né? Qual que influencia mais? Resistência vascular sistêmica, o que influencia débito cardíaco. Então, ele aparece com aquela tabelinha, tá? Mas ele também não faz nenhuma recomendação direta. Ele só põe para você a tabela dizendo quem mexe mais com o quê, para que você possa fazer um apanhado geral, tá? Só fazendo um adendo em relação a isso daí, você quer ver uma coisa que a gente fica, não vou dizer possesso, mas que a gente fica muito chateado, é quando a gente recebe o paciente estubado. E o paciente foi estubado na RPA e chega no pós-operatório de cardíaca estubado. Aí você vai falar assim, pô, mas esses caras são malucos? O paciente já vem estubado, então isso aí seria muito bom. Não é. Não é porque... Não acontece com frequência, não. A gente sempre fica naquela situação. Esse paciente foi estubado. Dentro daquelas regras que a gente estabeleceu,
dentro daquelas regras, ele está bem na parte de sangramento, ele não está. A gente sempre fica naquela expectativa que, de repente, pode ter que intubar de novo. E já aconteceu situações de ter que intubar de novo por recirculação de droga, porque o pessoal estubou precocemente. Aquela situação que o colega comentou, aliás, foi o Rui que comentou, porra, tem que estubar com 6 horas. Ah, mas também você não tem que estubar na primeira hora ou na segunda hora. Estabiliza primeiro o paciente. E às vezes o paciente vem estubado, já está estubado na RPA, vem de repente uma cirurgia de ponte safena, e de repente o cara começa a sangrar demais. Começa a sangrar demais, estabiliza, pô, você acaba tendo que intubar. Se bem que isso só aconteceu esse ano uma única vez. Mas eu já acho demais, porque não há necessidade de fazer a extubação do paciente lá no centro cirúrgico ou na RPA. Claro que a extubação precoce é uma coisa, mas, cara, estabiliza primeiro o paciente. Tem esse transporte para ser feito. Às vezes acontecem coisas no transporte e o paciente piora exatamente nesse tipo de situação. Desculpa ser prolixo, falo muito, já tenho que perceber, né? Mas aí nessa sedação, o opioide tem... Hoje em dia a gente usa muito a estratégia A primeiro, né? A1. Analgesia primeiro. Para esse paciente também, o opioide seria a primeira escolha nesses casos que a ventilação se prolonga? Olha, o que a gente costuma usar para analgesia é um detalhe que eu acabei não colocando, mas é uma coisa que, principalmente no primeiro PO, assim que o paciente acorda, é uma coisa que incomoda demais. O que se recomenda geralmente é morfina. A gente acaba usando morfina. Vai fazendo morfina em doses crescentes, né, de acordo. E é um problema sério porque, infelizmente, a morfina ela pode ser um medicamento muito bom para dor, ela é um remédio muito bom para dor de maneira geral, mas ela não é um remédio muito bom para dor óssea. E o paciente ele tem aquele problema da respiração, cada respiração dói. Às vezes, eu só consigo melhorar a dor do paciente reposicionando o tórax. Ele está acordado, aí eu vou lá e procuro reposicionar, colocar pequenos coxins de forma que ele não tenha aquele balançar de tórax que provoque a dor. E geralmente eu faço isso quando geralmente o pessoal jamais vem reclamar. Nós já fizemos morfina, já estamos no prazo mínimo, já fizemos isso e ele continua com dor. A gente vai procurar reposicionar o paciente e melhora. Mas o que é recomendado, geralmente, depois que o paciente estubou, é você manter morfina. E a parte anti-inflamatória, apesar de colocarem que o pessoal da cirurgia cardíaca tem um pavor enorme de anti-inflamatório, mas não há problema em você fazer um anti-inflamatório desde que não seja contínuo. Você pode estar fazendo um anti-inflamatório. Às vezes o paciente pode responder aquela dor... Opa, caiu aqui. Aquela dor torácica que ele tem. A dor do osso, uma dor de fratura. Ele pode responder um pouco ao anti-inflamatório. Desde que você não faça uma dose alta. Pode fazer uma dose, pode fazer outra. O pessoal tem muita resistência em relação ao uso de anti-inflamatório. Até dá para entender, mas não é para você deixar de vez. É um artefato que você pode usar. Porque a dor ela é um incômodo muito grande, provoca uma taquicardia sinusal, estabiliza o paciente, às vezes, com a dor. O Alexandre Francisco levantou a mão aqui, quer falar alguma coisa. Tá. Tem um eco aí? É do Alexandre, é do microfone dele mesmo. Tá. Entendi. Oi, dá para ouvir bem? Tá sim. Boa noite, eu sou conterrâneo seu, sou lá de São Gonçalo do Alcântara. Eita! Eu estudei na UF, né? Então conheço bem aquela área. Eu bom trabalho com os doutores de São José dos Campos, foram meus preceptores da residência de medicina intensiva. Eu ia só comentar algumas coisas de pós-op de cardíaca. Você abordou bem, gostei muito. A outra aula eu estava de plantão na UTI Covid, não foi possível acompanhar, mas no YouTube eu assisti, tá? Eu ia comentar algumas coisas. Tá dando para ouvir bem, né? Tá. Sim. O Ailton comentou sobre hemoglobina, que tinha uma briga, hemoglobina de 10, hemoglobina de 8, vários trabalhos, né? Um paciente instável, o pessoal preferia uma hemoglobina maior, paciente estável, inicialmente havia uma resistência, mas agora o pessoal tolera uma hemoglobina menor por causa daquele taco, trale, trim, né, que são complicações da transfusão no pós-op de cardíaca, né? Então, hoje,
como a Ilse comentou, se tolera um HB um pouco menor, porém com paciente estável, né? Eu achei interessante que era uma briga isso, viu? HB menor que 10 era uma briga. A gente procura manter, desculpa só interrompendo você, mas a gente procura manter o paciente com pelo menos 9, principalmente naquele pós-operatório, o cara sangrou bem, porque você tem que compensar. Se você não compensar, se você deixar o cara com 7,5, o cara ainda está sangrando por ali, daqui a pouco ele chegou no 5 e você perdeu o paciente. É verdade. Dobutamina, tinha alguns serviços que no pós-anestésico eu já havia com dobutamina para todo mundo. E também foi uma briga, né? Em alguns serviços que eu trabalhei, tinha colegas que detestavam, tinha outros que defendiam. E lembrando que a dobutamina aumenta a frequência, a arritmia, né? Pode dar uma certa complicação. Né? Mas tinha alguns serviços que fazia dobutamina para todo mundo. Já vinha com a dobuta, mesmo sem estar com aquela síndrome do baixo débito, né? Então, era uma briga do pós-op de cirurgia cardíaca também. Aproveitando, lembrar que o cirurgião cardíaco tem que estar contactado e sabendo de tudo quando as coisas começarem a dar errado, o tempo inteiro, full time, a equipe tem que estar disponível, deixa a sala pronta. Achei interessante isso, né? Achei muito interessante, porque pode acontecer uma catástrofe a qualquer momento. Em relação a ordenhar dreno, né, a equipe de enfermagem, os médicos, importante para evitar o tamponamento, cessou a drenagem subitamente no POI, fique de olho que pode estar tamponado, vai dar zebra, né? Então, ordenhar o dreno é importantíssimo, a equipe de enfermagem, equipe multi, médicos, tem que ordenhar o dreno, ficar de olho na drenagem, como o doutor Ailson falou, é muito importante. E também tomar cuidado com o paciente agitado, que ele vai arrancar o dreno. No POI, né? O paciente acorda agitado, ninguém viu, tchum! Aí é uma catástrofe generalizada. Né? Tem que ter um laboratório bom, 24 horas por dia, soltando o resultado rapidamente, ou um laboratório dentro da própria UTI, porque as complicações, né, hemorragia, potássio, arritmia, magnésio, vêm com muita frequência. Controle glicêmico também, importantíssimo. Insuficiência renal, creatinina, o cativo começou a mudar, já contacta a equipe da nefro, avaliar a diálise precoce ou não, ficar de olho no rim desses pacientes também. Também queria falar, se me permita, sobre acordar agitado. Tem paciente que acordar agitado, ficar de olho se não é uma encefalopatia, se não é um fenômeno metabólico reversível, ou se esse paciente teve um AVC isquêmico ou hemorrágico, né? O despertado fica de olho que tem alguma coisa errada ali. Geralmente o paciente tem que estar acordado, vivendo, aí certo. Agitou, fica de olho. E outra coisa interessante que o Ailson comentou foi sobre antiagregante plaquetário. Transfundir plaqueta mesmo com plaqueta normal. Porque tem que saber quanto tempo parou o clopidogrel, o ticagrelor, o prasugrel, o marevan, o rivaroxabana, todos os anticoagulantes novos, ficar de olho que eles podem produzir hemorragias no pós-op imediato, né? Cuidado com infecção, né? Curativo tem que ser bem feito, lavar a mão, tomar precaução para não dar infecção externa, e a mediastite, né? Porque tem paciente que às vezes evolui com uma infecção de mediastino, aí tem que reabrir, tem que ficar lavando o externo, lavando cavidade de antibiótico, aí começa a aparecer bactéria multi-R, e aí danou-se a cirurgia deste paciente. Só um comentário em relação à parte de mediastinite. A gente teve 3 casos de mediastinite por infecção. Interessante. Todos os pacientes adquiriram a mediastinite em alta, estavam de alta.
e não estavam no hospital. Um deles simplesmente ele foi embora com a recomendação, ele foi para a praia, já tinha 3 semanas após a cirurgia, ele foi para a praia e nadou. E simplesmente nadou. Ela pegou aquele braço, fez aquilo tudo, voltou com uma infecção na região do mediastino. A pior mediastinite que eu vi foi no Rio de Janeiro, em 99, lá no Hospital Evangélico, logo assim que a gente assumiu o serviço de pós-operatório de cardíaca. É uma cena que eu nunca mais esqueci na minha vida. Foi por enterococos. Simplesmente era um pus que ela ficava borbulhando aquele pus no mediastino do paciente. Felizmente, as medidas que a gente toma até agora, tá, nos 3 anos, eu não peguei nenhum caso, já peguei pacientes morrendo por infecção respiratória, etc., mas nenhum caso de mediastinite. E eu procurei abordar praticamente só o pós-operatório imediato, porque você sabe perfeitamente, se a gente for falar da parte renal, da parte de infecção, controle glicêmico, meu Deus do céu, a gente vai passar a noite aqui e não vai conseguir falar tudo. E, para terminar, complicações abdominais, isquemia mesentérica, cistite aguda, começou a distender o abdômen, fica de olho se não foi o dreno que deu uma cutucada no fígado, perfurou alguma coisa, né, inadvertidamente. E o balão intraórtico, né, aquelas oclusões arteriais que ele pode produzir, até com risco de amputação, né? Aí, é só mais para complementar, gostei muito das aulas do Ailson, um prazer, e muito bom esse projeto da medicina customizada, muito bom, várias pessoas estão gostando, e quem não puder assistir hoje, nós vamos disponibilizar no YouTube, tá bom? Um abraço. Obrigado pela condescendência do seu pai. Bom, acho que acabou as perguntas. Alguém quer mandar alguma pergunta ainda, gente? Bom, eu vou dar o up nessa aula daqui a pouco, então, para o grupo, né? A aula, como sempre, foi excelente, né? De complicações do pós-operatório de cirurgia cardíaca. O doutor Ailson fez um bom resumo, né? Para quem está trabalhando na área aí, eu acho que ficou uma aula bem completa, né? Juntando essas duas aulas. A gente vai, daqui a pouco eu dou o up e já divulgo aí o link no grupo, né? Parabéns aí pela aula do Dr. Ailson, né? As aulas do grupo estão de excelente qualidade, eu estava dando uma revisada aí essa semana, e a gente basicamente já abrangeu boa parte da terapia intensiva, né? Faltam poucos tópicos, na verdade, pelo menos do core da terapia intensiva, né? Então agradeço aí o grupo, a participação, a gente precisa de mais pessoas participando, querendo fazer aulas também, né? A gente está com uma certa dificuldade aí em quem queira dedicar um pouco de tempo para fazer isso, mas isso é importante para que o grupo cresça e que a gente troque experiências, né? Para não ficar só 2, 3 pessoas falando. Você vê que a gente tem expertises diferentes, né? O Dr. Ailson aí trouxe a cirurgia cardíaca, eu gosto mais de ventilação mecânica, hemodinâmica, né? E o Adenar falou sobre droga vasoativa, então é legal essa troca de experiências com colegas de vários serviços aí do Brasil, né? E a gente precisa de mais gente aí para poder enriquecer o grupo, né? Então é isso, gente. Vou passar a palavra aí pro Dr. Alejandro e pro Dr. Ailson para encerrar. Bom, mais uma vez, então, muito obrigado. Eu faço minhas as palavras do Dr. Rui. Realmente, nesse tempo de pandemia, o desafio é muito grande mesmo. Não bastasse o cansaço, o estresse, é um grande desafio a gente poder tentar alavancar a medicina intensiva, o trabalho na UTI, poder tentar promover o conhecimento. Então, realmente tem uma relevância muito grande e uma importância enorme o fato de nós termos colegas dispostos a poder compartilhar os seus conhecimentos, dedicar o tempo de preparar uma apresentação não é nada fácil, dá bastante trabalho, sobretudo quando a gente quer
trazer uma mensagem atualizada, o mais completa possível e ainda colocando a nossa experiência dentro dessa apresentação. Então, mais uma vez, parabéns a Ilson por ter se doado no tempo, na experiência para todos nós, poder levar essa aula através das redes e do canal para muita gente. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos os que estiveram aqui conosco e deixo a palavra para a despedida do nosso caro amigo Ailson. Muito obrigado a vocês. É aquela história, né? Quando o pessoal fala para a gente falar algum tema, dá aquele frio na barriga, né? Porra, para todo mundo, como é que eu vou fazer? Meu Deus do céu. Mas ó, eu vou dizer uma coisa, a melhor fase, sinceramente, não é nem o estar falando. O que eu revisei de coisa que eu estava sem tempo para revisar, e de repente, quando você é obrigado a falar sobre o assunto, você acaba revisando. Então, acontecia, por exemplo, a minha mulher está perguntando: o que você está tanto vendo aí? Eu, às vezes, estava com 4, 5, 6 coisas abertas. Aí eu li um negócio interessante aqui. No final das contas, eu acabava lendo 2, 3, 4 artigos e saía um trechinho desse tamanho para colocar no slide. Mas ficar tudo na cabeça. Então, é um negócio muito legal porque você aprende mais do que você transmite. E é um negócio muito bom. A preocupação que eu tinha em relação às aulas era exatamente eu ter um jeito um pouco mais despojado de falar. Então não tem aquele jeito formal, entendeu? Aquele jeito elegante do Alejandro, aquele jeito profissional do Rui. Então eu ficava assim, pô, quem sabe, tudo mais. Mas eu gostei bastante, tá? do trabalho, ainda mais vendo que o pessoal é tão condescendente, o pessoal aceitou com muita facilidade, tá? E estou disponível se por acaso precisar novamente. Ok, muito obrigado. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Oh.